E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui está tudo ótimo, porque hoje eu estou com meus amigos, literalmente. Hoje quem está ao meu lado é André Costa. E aí, André? E aí, Brunão? Tudo e aí, bem rapaziada? com você? Tudo bem? André, quem que nós vamos entrevistar hoje e apresenta eles aí para nós. Hoje nós temos o convidado famoso arquiteto Alisson Zaya. Nosso amigo Hoster, que senta ao centro aqui com a gente. Um excelentíssimo empreendedor, né? E também, para nos auxiliar, quem mais? O Dudes, nosso editor. O editor, né? Que vai cortar as coisas que a gente falar errado aqui hoje. Pessoal, ó, antes de mais nada, eu não vou agradecer vocês por estarem aqui, porque Faz vocês mais não obrigação. sempre aqui. É mais que obrigação. Pessoal, hoje vamos fazer uma coisa diferente. Eu quero apresentar para vocês essa mesa sensacional aqui, que é 2 patrocinadores nossos, que é a Culinária Arma, que está sempre presente com a gente, fornecendo todo parte de talheres, parte de copos e essa mesa maravilhosa, com esses salames, essas torradas aqui. Hamburguinho, cara, hamburguinho. Esses hamburguinhos. Hamburguinho. Né? E é um lanche natural. É um lanche natural, Delicioso. delicioso. Aqui acho que é uma torrada, brie e geleia de morango. É. A geleia A de geleia de morango. morango. A geleia de famosa. morango é produzida por eles, pela famosa Juliana. E a Pescado Mediterrâneos com esse ceviche maravilhoso que agora vai estar andando com a gente nos próximos episódios. Loja maravilhosa. Se você que não conhece, vocês têm que conhecer porque é uma loja sensacional, uma peixaria diferenciada. Pessoal, hoje nosso assunto vai ser direcionado a... Vamos falar um pouquinho sobre empreender jovem, começando a empreender. Não diferente disso, nós trouxemos o Alisson Zaya, que começou a empreender cedo. E para ajudar a entrevistar, nós trouxemos o Dudes também, que Comecei agora, né? Começou novo Comecei agora. e está encaminhando. E aí, Alisson, o que você me disse? Cara, durante a semana, né, que a gente conversou sobre quem seria o convidado na outra semana e... por que não bater um papo entre a gente? Mostrar quem que é a equipe, né, do podcast. Verdade. Afinal de contas, o Dudes nunca aparece. Ele tá sempre por trás das câmeras E faz bastante. e é o responsável por toda a edição. Isso aí. Então, nada mais justo do que colocar ele na frente das câmeras, a gente bater um pouco de papo, até para o público conhecer ele, para que as próximas vezes que tiverem outros convidados, outros podcasts, a pessoa lembrar, pô, olha que trabalho legal que o Dudes está fazendo por trás das câmeras, na Verdade. edição, e etc. E também um bate-papo entre a gente, né? Entre Como você amigos, né, frisou. também. Amigos, sobre empreendedorismo, sobre o que a gente faz de melhor, que é Além do correr assunto atrás. que a gente vai trazer, vai falar bastante com você para conhecer melhor o Alisson. Nós vamos falar um pouco também sobre o podcast, né? Por mais que a gente conversou com o Caio a última vez, contando um pouquinho de como surgiu, mas a ideia é a gente discutir e mostrar para o pessoal mais ou menos o futuro que a gente pretende trazer. Show de bola. Show de bola. Alisson, já que a gente vai trazer lá de trás, me conta um pouco quando você começou a empreender. Quando você viu, caramba, eu sou empreendedor, eu comecei a mexer com vendas. É assim, eu demorei muito de quando eu empreendi para entender que eu era empreendedor, né? É duro você assumir rótulos. O rótulo, tem gente que não gosta de rótulo e você precisa estar muito firmado para assumir aquele rótulo. Eu comecei muito cedo, eu comecei a entender que se eu produzisse algo e vendesse, eu ganharia dinheiro. Então eu tinha meus 12 e o meu irmão um pouco mais novo, a gente assistia lá a televisão, enquanto a gente assistia a televisão, eu dobrava as varetas, colocava as linhas, dobrava a seda, o meu irmão ia enrolando a rabiola da pipa, a gente produzia ali 3, 4 pipas por dia. Legal. Então chegava no final de semana, a gente tinha 10, 12, 15 pipas para vender para a galera do bairro. Então, desde novo, você já fez seu irmão como uma linha de produção, né? Nossa, hoje ajudava muito a gente, Então né? você é um Mas eu terceirizado. nunca paguei ele, cara. Tadinho, então a gente brincou, a gente vendia depois, um pouco depois, eu pegava a bicicleta de alguém que a pessoa estava vendendo barato e eles faziam, eu comprava a bicicleta, lixava, pintava,
voltava as mesmas peças, engraxava e vendia ali 100, 150 reais mais caro. Isso Caramba. com 13 anos e tal. Então você já tinha uma mentalidade de, eu tenho uma peça, um material, um objeto que eu consigo um capital nele, se eu não estou usando, está parado. Isso, eu tinha a visão que eu poderia recuperar isso ou vender aquilo mais caro. Se eu pegar dali e por ali, eu posso vender e ganhar um dinheiro. Então, inicialmente fazia para comprar ali um brinquedo, alguma coisa que eu queria na época. Até a bicicleta que eu gostava muito, eu me lembro que eu tinha 5 bicicletas na época. Caramba. Eu comecei a reformar para mim, né? Depois eu passei para a venda, né? E depois eu acabei vendendo tudo. Hoje eu não tenho nenhuma bicicleta, nada. Dá pra perceber, né? Cara, sabe um gancho que me veio na cabeça? Quando eu era pequeno, né? Eu, beirando aí meus 10 anos de idade também, na época que era aquelas pulseirinhas coloridas, sabe? Sei. Cara, eu comprava das meninas por 10 centavos e vendia por 50 centavos cada uma. Era muito engraçado, Sabe cara. uma coisa engraçada? Na época de escola eu fazia isso. Eu aprendi uma forma na internet, pelo YouTube, de fazer as pulseirinhas Sério e mesmo? vender na escola. Aí eu tinha os amigos lá e desde pequeno assim eu acho que eu tive essa mentalidade de caramba. vender. Não sei se é da época deles, falando em pulseirinha, Uhum. mas quando o pessoal ia mexer nas fiações e ficar aqueles fio colorido, Certo. aí fazia trança, tudo, fazia fininho. pulseirinha. Pode mesma crer. coisa. É que o rótulo empreendedor, empreender, é muito recente. Usaram Sim. isso como rótulo. Porque Sim. antigamente não falava tanto, vou empreender. Não. Não, vou fazer um negócio, vou Fulano tá vender. vendendo ali, tá ganhando dinheiro verdade. dele. Agora, depois que a pessoa dá certo, aí ela consegue contar como história. Mas tem muita gente que fez isso também e depois acabou indo com o CLT ou acabou desencanando de Sim, sim, tentar novos negócios, tentar. Eu sempre fui tentando. Um pouquinho depois, eu namorava uma menina que tinha gato, a gente começou a cruzar gato pra todo lado, fiz um site lá da HTML. Tinha uma senhorinha que eu lembro, dona Inês, cara, ela tinha 3 fêmeas, ela me ligava. Eu não sei, desesperado. Eu até segurava ela um pouco às vezes pra poder assim, dar um descanso pras gatas e tal, então eu comecei a estudar. E assim, um gancho aí pra empreender coisas diferentes é estudar. Você tem que estudar o que você está fazendo. Isso é verdade. Sim. Então eu estudei tanto na época, cara, que eu sabia muitas coisas de doença de pele, de gato. Então, às vezes eu levava um gato meu no veterinário que não era muito especializado naquilo, eu falava assim, não é possível, cara. É isso, é essa linha de raciocínio, é uma doença de pele, é isso, é aquilo. E o veterinário meio perdido, ele não sabia o que dá, não sei tal. Depois eu acabei encontrando um excelente veterinário que entendia de gatos, e depois até hoje meus gatos eu levo nele. Caramba. Mas assim, o estudo, né? O estudo sobre o que você vai fazer. E depois foi 3 ou 4 anos que eu criei gato. 3 ou 4 anos. Então eu buscava na casa de um, na casa de outro, cruzava, ganhava porcentagem na venda dos filhotes. Eu tinha o sitezinho lá, já tinha as encomendas. E você lembra a raça dos gatos? Era gato Você- persa. Gato persa? Caramba, legal, hein? Eu vendi uns 50 filhotes fácil. Eu acho bonito. Persa brasileiro, sabe? Estilo Não, bombalata. gatos, cara, era gato de pedigree, tinha toda a documentação e tal, era bem... Você falou da questão de estudar para o negócio pequeno, novo que você fez. Eu lembrei do convidado anterior que a gente teve, o Fábio. Ele falou sobre a capacitação, para você Sim. ver como tudo está interligado, né? Verdade. Aquilo que ele falou no episódio passado da capacitação, e é verdade. E todos os seus negócios você sempre se capacitou. Sempre. Não só para os negócios. Eu lembro, e aí olha que legal, eu acabei de ter esse insight agora. Teve uma vez na escola que teve na época de escola, isso faz muito tempo, teve um campeonato de jogo da velha. Velho, hein, cara? Jogo da velha. Um campeonatinho de jogo da velha lá para os alunos. Eu cheguei em casa, eu estudei o jogo. Eu estudei o jogo, eu li sobre o jogo. Não é muito complexo, né? Existem 9 combinações. Sim. Isso, eu Todos sabia. que também gostam de jogo, né? Esses dias a gente Sim. jogou um jogo de xadrez excelente, nós empatamos, cara. Raríssimo. Então, assim, existem 9 combinações. O que você acha que aconteceu no campeonato? Eu Você ganhei, ganhou. mas é lógico. Você eu acha que estudei, alguma me outra preparei criança pra na aquilo. época E estudou? Não você estudou. estudou para participar do campeonato? Não. Não, Então, assim, isso é uma característica minha. Eu vou fazer algo, eu estudo antes para poder fazer. isso é muito bom. Tá? Sempre foi assim. Uma vez eu ganhei um campeonato de tabuada, mas eu coloquei a tabuada no meio das pernas. Você estudou na hora. Aí eu ficava assim, eu abaixava a cabeça, deixa eu pensar, olhava, tanto. Acabou. Estudou na hora, né? É. No momento, né? Cada um usa suas armas.
Um esperto, né? Aquela colinha no pé. Então, cara, aí os gatos me ensinaram muito, porque foi o primeiro negócio que eu tive que deu problema, que a pessoa teve problema com o gato, teve problema de saúde, então ela questionou se não é da ninhada. Da linhada. Então teve alguns problemas de entrega, eu tive alguns problemas. Eu era muito novo, cara. Eu era muito novo para enfrentar um problema. Quantos anos você tinha? Nessa época, 16, por aí. Caramba. 16 anos. Então assim, e eu me encabeçava. Não tinha assim, peraí que eu vou ver com meu pai. Isso aí eu escuto até hoje alguns amigos meus. Eu vou ver com a minha mãe, com meu pai, que eles acham. Cara, não tem pai e mãe. O negócio era meu. Eu tinha que resolver. Então eu ligava para o veterinário, conversava, ligava para um, ligava para outro. O que meus pais me ajudavam muito era um espaço para que eu desenvolvesse as minhas coisas. Então eles me deram um cômodo na minha casa lá, Legal. que eu morava com eles. Eu sempre tive um incentivo deles, da família. Isso é uma das coisas Isso principais. é Eles davam a liberdade pra você ser criativo. Eles Tá. não prendiam você, Não, né? eles, claro, tinha pedrada de todo lado, eu tinha que argumentar. Então, hoje eu tenho muita argumentação devido à minha mãe, cara. Você vai fazer isso? Tá bom. Tudo E aí ela possível. era, até hoje, advogada do diabo. Pra quem nunca assistiu o filme, assista. Eu sei. Advogada do diabo. Então, tudo era contrário. Não que ela era realmente contrária. Eu só queria te testar. Ela só queria me testar, pra entender o quão profundo eu fui naquele assunto. Porque não tá nada errado. Né? Pra ver se não tá furado também. Então, quer dizer, na época era um saco, né? Pessoas assim são comparadas adolescente muito com pessoas negacionistas. E eu mesmo, quando alguém vem com uma ideia pra mim, eu tento levantar alguns pontos que eu já enxerguei. E se acontecer isso? Aí a pessoa, não sei, e se acontecer aquilo? Não sei. Aí a pessoa fala, nossa, mas tá sendo negativo. Não estou sendo negativo. Eu estou tentando te colocar em situações que você vai enfrentar. Sim. Mas hoje eu sou assim devido à minha mãe. Às vezes até a Ju em casa fala, não sei o que, isso aqui lá. Eu questiono tudo. Mas você já viu isso? Você já viu aquilo? Você já viu aquilo? Você pensou nisso? E nisso? Até esgotar o assunto. Estressou, eu paro de conversar. Eu vou até o estresse, cara. Posso eu me estressar, posso estressar a pessoa, mas eu vou até esgotar aquele assunto. Às vezes eu não sou tão delicado, mas aí... às vezes eu peço até desculpa antecipado, peço desculpas, mas vamos começar a conversar e vamos aprofundar. E vou estresse mesmo a conversa. Para poder entender se tem escape, se o balde está furado, cara. Se estiver furado, ela vai perder todo o conteúdo. Verdade. Então você tem que conversar, tem que planejar. E às vezes não precisa esperar acontecer. Às vezes uma questão que você levantar ali, ela já consegue corrigir antes de acontecer. Que ia ser desastroso. Hoje eu conversei com um amigo sobre plano de negócio. Ele me procurou para entender o que eu achava sobre sociedade. Tá vindo um sócio investidor da minha empresa, o que eu faço? O que você acha, Zaya? Eu vou com o sócio investidor, eu cresço ela sozinho. Então ele começou, eu falei, cara, não é para mim que você tem que perguntar isso, é para o seu plano de negócio. Sim. Qual que é o plano? Qual que é o plano da sua empresa? O que você está propondo? Mas é plano de negócio, cara, faz um plano de negócio. Com o Sebrae tem um excelente. Há um site do Sebrae Minas Gerais, entra lá abaixo e tal. Plano de negócio, se não me engano, tem 98 páginas. Caramba. Cara, se você conseguir completar o plano de negócio e ainda tiver com a ideia de abrir a sua empresa, Então você tem então um você negócio. abre. Você tem um negócio. A maioria dos meus amigos que me perguntam sobre uma nova empresa, que eu falo para fazer esse plano de negócio, ou qualquer outro, não abrem a empresa. Ou nem te respondem mais. Não, Não, sobre o assunto eu falo, falando, deu certo ou errado. Nem vai Não, atrás. Se a pessoa começar a fazer, ela não abre. Que ali tem muita dificuldade lá, né? Logo de início, assim, né? Não, é a dificuldade de abertura de uma empresa. Só que o que o brasileiro faz? Nossa, eu sei fazer brigadeiros. Nossa, que legal. Eu vou fazer brigadeiro, meu brigadeiro é maravilhoso, porque todo mundo fala, joia. Vou vender. Qual é a saída? Qual é a produção? Qual é o limite? Qual que é o Qual a custo velocidade? disso? Verdade. Qual é o custo? Então a pessoa não levanta absolutamente nada. Nada. E ela começa a fazer. É aquele famoso, nossa, você faz uma coisa tão bem, tão legal, por que você não começa a fazer para Isso. ganhar dinheiro? Legal. Deve pensar. Deve estudar. Mas tem que estudar antes. É. Senão, de repente, você está pagando para trabalhar, o brigadeiro fica tão caro que ele fica inviável. Qual é o público que você vai entregar esse brigadeiro? Se o brigadeiro é muito caro, aonde você vai vender? Às vezes ele é bom por causa de algum material que você utiliza, que é extremamente caro, que é por isso que os outros não utilizam. Cara, eu já vi várias empresas apoiadas em matéria-prima finita. Como assim? Ué, o cara tem um distribuidor que tem 30 peças tal.
E aí ele monta um produto em cima daquela peça. Acabou as peças. Acabou as peças, quando ele vai pagar uma peça nova, manda fazer, não sei o quê. Ou o fornecedor não tem nem intenção de fazer mais. Então, assim, se você quer apoiar Verdade. aquelas 30 peças, você monta uma empresa sazonal. Às vezes eu faço isso. Vai lançar um loteamento. Eu monto uma planta de casa popular e eu pego uma empresa que eu tenho que é para isso e aí eu coloco uma empresa sazonal. Eu volto a empresa no mercado, coloco o produto, volta a publicidade, volta tudo. Você vende por um ano e meio, que é o planejado. E aí você para de novo, recolhe a empresa, guarda, baixa lá do Face, baixa de tudo, para, é sazonal. Você entrou para ganhar dinheiro 1 ano e meio, e em 1 ano e meio você explora aquele mercado e volta. Hoje em dia é chamado de lançamento isso daí. Lançamento. Tanto para produto quanto uma empresa. Você faz um lançamento, ganha dinheiro, apaga ele. Acabou, você ganhou dinheiro para aquele momento. Quem trabalha muito com internet sabe. Eu vou... Aquelas propagandas que aparecem, stories, tudo, produto tal, legal... muitos é lançamento. O pessoal faz um lançamento do produto, vende 100 produtos, ganha 5 mil reais, cancela o site, cancela a rede social, tudo, ganha 5 mil reais. Ela estuda outro produto, lança, isso daí é o famoso lançamento. E tem muito, e funciona. Só que você está tendo sempre que estudar outros produtos, outros negócios. Por exemplo, para quem vai montar a segunda empresa... Quem já tem planos para outros. Não assim, a pessoa está sendo lançada no mercado, Não. ela tem uma profissão, ou ela está parada com dinheiro na mão, e ela quer trabalhar, ela entende que ela vai trabalhar com aquilo. Não é que você vai trabalhar com aquilo com o resto da vida. Você vai ganhar dinheiro por 1 ano e meio, 2. Então tem uma sazonalidade naquele assunto, você explora ele e volta para fazer o que você faz de melhor. Sim. Então se você não estiver fazendo nada em paralelo, fica difícil, porque você fica desesperado no final desse tempo. Que ele vai Você para de chegando. ganhar dinheiro, e aí, o que eu vou fazer da vida? Aí a pessoa fica desesperada de novo, entendeu? Então, Às vezes pode até correr o risco de não dar certo também de ganhar dinheiro. e não dá certo, e ele perde o dinheiro que ele tinha lá. Aí a pessoa começa a ficar- acontece, cara. Isso é complicado. É muita Pegar variável. todo o dinheiro que você tem e investir em uma coisa que é um talvez, eu admiro, cara. Eu admiro. Tem que ter O cara tem que ser confiança, muito- no negócio. Mas, cara, pode acontecer um monte de coisa, eu não sei. Não sei se eu tô ficando mais velho, tô ficando um pouco mais Conservador. Quanto mais não novo me- você não é. você pode, às vezes, dependendo da situação da pessoa, ela pode arriscar mais. Quando é mais novo, principalmente. Sim. Você vai ficando Você mais tem- velho, você tem mais... Você não tem esposa, você não tem filhos, você não tem Exatamente. nada, você mora com os pais. Então, assim, quando eu estava nessa situação, eu era muito arrojado, cara. Eu era agressivo, eu dava all-in mesmo. Eu hoje em dia sou mais novo, eu não tenho muitas obrigações assim, não tenho muita coisa pra tomar conta, então eu posso gastar meu dinheiro aí com um pouco mais de Eu risco, acho, né? eu acho que isso daí vai espelhando muito quando você vai medindo ser conservador ou não com o seu custo de vida, né? Ah, sim. Vamos dar um exemplo. O Eduardo é meu irmão, né? Meu irmão mais novo. Ele tem um custo de vida, tipo, vai umas 10 vezes mais baixo que o meu. Então, mede um pouco. Tem muita gente que se comparar, mas fulano, putz, ele ganha bem, porque ele não arrisca. Às vezes esse ganha bem dele, pro custo de vida dele, ele não consegue arriscar tanto quanto uma pessoa mais jovem. Entendeu? Coloca eu e o Dudes ganhando o mesmo valor com nossos custos de vida. Ele tem como alavancar um negócio muito mais fácil do que eu. E outra, se ele perder tudo, ele não chega em casa e tem que olhar para a esposa e para o filho dele e falar assim, nossa, meu Deus do céu, e agora? Não tem outras pessoas que dependem. Eu já passei fase de amigos me ligarem e falar, Zaya, vamos sair para comer um lanche? E eu não tenho dinheiro, velho, para comer o lanche. Porque meu dinheiro estava investido, estava aplicado, aí tem aquela horarinho que você, momento da semana que você paga todo mundo e o meu giro sempre foi alto. Desde meus 20 e pouquinhos anos, eu sempre tive um giro alto. Receita, pagamento e tal. E aí, os amigos olhavam aquilo e falavam assim, o Zaya tá com grana. Só que, não, chegava uma hora que eu não tinha 15 reais, né, pra comer um lanche. Porque tava E nem tudo todo aplicado. mundo entende. E nem todo mundo entende. Como assim você não tem dinheiro? Você tá sempre se movimentando, tem um monte de negócio, não tem dinheiro. Eu sou prédio, não sei o quê. Você não tá com dinheiro. Cara, porque era um momento que às vezes eu arriscava tudo. E aí demorava um pouco para você colher, você ficava desesperado. Você ficava 2, 3 meses duro, cara. Duro.
E é parte do processo. Realmente. Se você quiser arriscar. Mas tem muita gente que não tem esse perfil, né? Isso também. Questão de perfil. Tem pessoas, e eu não julgo. Empreendedor arrojado. Né? Tem pessoas que têm agressivo. aquele perfil, mas meu sonho. E um detalhe, eu era muito assim. Eu falava, eu nunca vou abrir uma empresa para mim. Eu pretendo estudar, partir para uma empresa muito foda e crescer, fazer meu pé de meia. Depois, uns 2, 3 anos para cá, minha cabeça mudou completamente. Por isso que eu falo, não gospe no prato comer, eu não falo nunca, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Hoje eu não me vejo trabalhando numa empresa CLT, mas eu também não falo nunca. Sim. Porque tudo é Tudo pode proposta, acontecer, né? Tudo é proposta. Isso é verdade. Eu teria muitas dificuldades hoje de voltar para uma empresa. Eu também, pela liberdade que eu tenho hoje, de algumas empresas que eu tenho, com alguns sócios, a liberdade, logística diária, eu acho que eu ia ter alguma dificuldade. Zé, além da empresa de gatos, Chamava Cantinho Felino. Não. Cantinho Felino. Cantinho Felino. Tinha site, era legal, cara. Até seus Cara. 20 anos, assim, o que você trouxe de... Você arriscou? Você alguma vez quebrou? Alguma vez você viu, não Aí deu assim, ó. certo? Depois dos gatos, eu lembro que eu pegava excedente de celular de empresa. Lembra que antigamente a empresa fazia contrato de celular, ganhava um celular por ano, por funcionário? Não sei se vocês lembram dessa época. O cara Eu lembro. tinha 300 funcionários, 300 celular por ano. A empresa vendia os celulares. Eu pegava os celulares e vendia para as empresas. Sério, cara? E de onde você Uma- tirou Cara, essa uns informação? Contato, trocando ideia. Porque cara, tô com 200 celular parado lá, preciso desbuchar isso aí. Dá na minha mão que eu vou vender. Então dá 50. Comecei a vender uma épocazinha e tal. Eu gostava de mexer o molho, eu gostava de desafio. Sempre gostei de desafio. Via uma oportunidade? Mas foi muito pouco tempo, cara, porque era uma oportunidade, assim, né? Sazonal. Aí, eu fui entender a minha aptidão, e eu sou um cara muito criativo. Então, ou era arquitetura, ou marketing, alguma coisa que eu desenvolvesse a minha criatividade. Porque eu crio muito, então eu preso num escritório de contabilidade, por exemplo, que eu admiro muito a profissão, eu ia ficar maluco. Sim, Eu ia ficar meu perfil, eu ia ficar doido, cara. Eu preciso me movimentar, ficar 3, 4 horas no mesmo espaço ali. Nossa, eu preciso me movimentar. Escolhi arquitetura por fim. Cara, eu Fiz o curso. Eu tenho um ponto, não cortando, mas eu queria conhecer um pouco mais sobre você e eu queria saber 2 coisas. Qual foi o pior erro que você cometeu e o seu melhor acerto, assim, na vida? Do mundo empreendedor. Já puxando esse gancho aí de oportunidades. Você fala até hoje ou na época? Até hoje, assim? até o momento. Então, Qual foi... vou continuar outra e depois eu ponho a sua. Fechou. Quando eu comecei a arquitetura, eu era novo, tinha 17, eu entrei com 17. Eu sempre fui um pouco adiantado na escola, né? Então, 5 anos de arquitetura, e eu levei a arquitetura com uma facilidade tão grande, cara. Um curso tranquilo, eu fiz uma faculdade tranquila, e como eu não tive muita dificuldade na faculdade, eu consegui estagiar bastante. Então, eu estagiei o tempo todo. Legal. Hoje eu vejo alguns estagiários que eu puxo para ficar meio período. O cara tem meio período para estudar e aí ele vai no terceiro período, ele já não aguenta. É muito para ele. Eu já sei que esse cara não vai tão longe, ponto. Sim, realmente. o cara tem esforço, tem dedicação, enquanto outros trabalham em 2 lugares. É diferente. Então Você vê a vontade, percebe que a vontade do cara é outra. Tá? Quando eu estava na faculdade, trabalhando ali 2 períodos e fazendo a faculdade, chegava em casa ainda, e eu sempre dormi muito pouco, então isso me ajudou muito. Dormir ali, pra mim, eu se eu dormir 5, 6 horas no dia, tá excelente. Se eu dormir 8, eu já acordo com dor nas costas. Pra mim é muito 8 horas, não muito. E eu sou assim, o que eu tô fazendo aqui na cama, cara? O mundo tá aí. Verdade. Vamos acordar e vamos passear, vamos dar uma volta no quarteirão pra alguma coisa acontece. Então eu sou muito ativo, muito ativo. E eu usei essa atividade na faculdade passei com tranquilidade, fiz estágio, fiz muitos contatos. No último ano da faculdade, eu vou voltar um pouquinho. Eu criava gato no começo da faculdade e depois dos gatos, eu passei por um processo que os meus gatos começaram a envelhecer, porque eu tinha alguns gatos também, Os gatos matriz, né? Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Você não pode pegar
a matriz e simplesmente trocar, não existe isso. Ó, tô te dando um velho, você me dá um novo. Tem amor, tem afinidade com o animal, tem uma série de coisas. Sim. Então, quando isso aconteceu, eu falei, cara, eu não quero deixar de criar alguma coisa, mas gato, daqui 5, 6 anos, de novo, vai acontecer a mesma coisa. Como eu vou enfiar tanto gato, né? Aí eu comecei a criar peixe. Eu ia falar, vamos pro cachorro. Eu comecei a criar peixe, porque o peixe é pequeno, em menor espaço eu consigo mais unidades. Isso que eu pensei na época. Verdade. E não dá tanto trabalho, dá. Trabalho pra caralho, é muito mais trabalho. Então, durante a faculdade mesmo, no ápice da faculdade, eu criava a peixe, a caradisco que chamava o peixe. Caramba. Peixe amazônico, de difícil lida. Muitos filhotes morrem por oscilação de temperatura. E aí fui comprando. E aquele cômodo que meus pais me forneceram, de motel de gato, virou motel de peixe. Virou um criador. Então tinha um monte de aquário, maternidade. E fui criando peixe enquanto eu estudava. Só que assim, deu muito certo a criação de peixe. Eu vendia muito peixe para a região inteira. E o peixe é caro, o cara disso não é um peixe barato. Então assim, eu comecei a ganhar dinheiro. E aí chegou um momento de decidir, cara, e agora? Estou me formando em arquitetura. Fiz 5 anos, me dediquei, estudei, o que eu vou fazer? Então esse foi um momento crucial para mim. Decidir se eu ia montar um barracão de criação de peixe ou montar uma história de arquitetura. Caramba. Isso foi uma coisa que eu fiquei caraminholando o que eu ia fazer, que não dava para fazer os dois na época. Ou era um ou era outro. Até por falta de grana, falta de experiência de gestão em 2 empresas diferentes naquele momento. E minha família é conservadora, então se eu montasse um barracão de peixe, imagina, porra, meu filho meu neto fez 5 anos de faculdade, estudou, é bom o que faz e vai criar peixe. Então assim, puta, aquele peso, eu pus tudo isso na balança e aí eu vendi tudo que eu tinha de peixe. Zerei tudo, tudo, termostato, um garfinho que eu tinha de medir, eu vendi 100%, vendi tudo. Caramba. Aí investi no escritório de arquitetura. A decisão foi 8 ou 80. Não ia manter nem o hobby. Foi o que eu fiz. Vendi tudo, vendi minhas bicicletas que eu tinha na época. Tudo que eu tinha de hobby, de valor até conquistado até então, foi um all-in que eu dei. Para investir no meu escritório. Comecei, contratei uma pessoa. E meu escritório foi assim, ó. Eu trabalhava numa empresa desde o 3º ano de faculdade. A empresa gostava de mim e gostava da empresa. Chegou no 5º ano, eu fui contratado, eu fui triado, selecionado e contratado para uma segunda empresa. Legal. Show de bola, cara. Eu fui selecionado entre 50 nomes da minha idade para fazer 3 funções diferentes: projeto, administração de obra e orçamento. Caramba. E eu fui, e assim, o salário era alto. Até hoje o salário é alto. Até para os dias de hoje. E aí eu fui. Cheguei para o meu antigo patrão e falei, cara, gosto de conhecer a empresa, mas olha a proposta que eu recebi. Ele mesmo falou, vai, tem como eu te segurar. Bora, obrigado. E aí eu chegava em casa ainda e fazia o projeto. Então, além daquele salário que eu tinha na empresa, eu ganhava um pouquinho com o projeto. Legal. Então assim, eu com 21, 22 anos ganhava mais de 10 pau, cara. E aí eu falei, beleza, então o que eu vou fazer? 2 linhas de raciocínio. Ou eu invisto em mim, na minha carreira, guardo dinheiro, faço esse dinheiro valer a pena, que pode ser que isso não aconteça pode ser daqui 1 ano eu perco esse emprego. E aí, né? Verdade. Então eu falei, não, sei o que eu vou fazer. Aí eu fiz uma cagada. Talvez a primeira. E eu acredito que todo homem nessa idade com dinheiro vai fazer. Comprei um carro bom. Ah, tá. Caramba. Pensei em outras coisas. Que Mas susto. tudo bem. Caramba. Eu fiquei com medo do André falar alguma coisa. Não. Puta de um carro, cara. E aí eu com 22 para 23 anos eu tava montado. Comprei um puta de um carro automático, zerinho, papá. E na época, puta, É luxo. achei que eu tava com a 10, né? Shake Zaya. Depois eu acabei me arrependendo. Eu poderia ter subido um degrau de cada vez nessa escadinha, comprado um carro um pouco melhor. Na época eu tinha um Celtinha, o primeiro. Nossa, também, cara. E eu pulei de um Celtinha para um Kia Soul completo automático. Estratosférico. Comprei o carro à vista. Pô, entrei na concessionária, conversei com o cara. Por quê? Porque eu tinha
alguns meses de empresa, ganhando bem, dinheiro guardado. E aí eu fui lá e cometi essa cagada. Meteu o louco. Meti o louco, cara. Literalmente. Meteu muito louco. Não, carro é uma coisa que ele não valoriza. Não. O preço vai Verdade. caindo. O carro é uma necessidade só. Apenas. Não é um investimento. Hoje eu penso nisso. Não é investimento até a pandemia, porque da pandemia em diante, quem tinha carro ganha dinheiro. Não, é pouca Mas coisa. é do momento ali. Sim. Mas Assim, não é. É Foi por uma cagada que eu necessidade. fiz. Acredito que foi a primeira cagada. E você percebeu Depois, rápido? Eu percebi na hora que eu precisava fazer investimentozinhos na empresa. E tinha um que eu capital montei, rodando. eu tinha lá montado e não tinha R$1.000 para comprar tal coisa. Então eu percebi rápido, sim, fiz cagada. Devia ter comprado lá um golzinho bom, né, tal, do ano. Poderia ser até um golzinho zero, cara. Eu ia ter um dinheiro na Verdade. conta ainda para reinvestir na minha Não, mas empresa. você era jovem, por mais que você tinha uma experiência. assim, Não, eu era jovem, eu era agressivo, arrojado, vamos andar de carro. Aí comecei a comprar umas roupas legais, tal, andar de carro. Até porque o posicionamento é importante também. Você Sim, chegar com isso é carro. verdade. Mas não precisa ser tanto. Então eu exagerei, fiz uma cagada, hoje eu reconheço. E prossegui montando o meu escritório de arquitetura. Assim que eu saí da empresa que eu fui contratado ganhando horrores. Caramba. Depois de 4 meses de empresa. Não gostei da empresa, não estava feliz, não estava contente. E eu prometi que eu nunca mais ia trabalhar para gente tapada. Porque na época eu tinha esse raciocínio. A pessoa não pensava rápido, não tinha esse raciocínio, não queria. Ela era boa. Não. Hoje eu penso completamente diferente. Você via que a empresa não queria crescer, mas você queria crescer, você queria. Eu tinha uma ânsia de crescer tão grande que eu mirava isso na pessoa que estava ali me comandando. Só que assim, a pessoa passou por tanta coisa, muito mais velha, e ela estava estável com a empresa dela rodando. Hoje eu dou toda a razão para a pessoa, mas na época eu achava um absurdo aquela pessoa estar me comandando. Caramba. Entendeu? Então assim, olha como a cabeça vai mudando. São fases, né? São fases. Então naquela época eu falei, não vou trabalhar com gente burra. Foi isso que eu falei. Mas é um Não vou fazer. aprendizado que você pegou e conseguiu levar pra vida não. toda. cara. É experiência, né? Nossa Vai adquirindo Senhora. uma experiência. E aí eu saí dessa segunda empresa e fui trabalhar e voltei a conversar com o meu primeiro patrão. Falei, ó, aconteceu isso lá na empresa, até porque um queria roubar a informação do outro e tal, pela Nossa. mesma época. Aí ele falou, não, Zé, você fez certo, você é um cara que... Ele me deu todo o incentivo que eu precisava para montar a minha empresa. Inclusive, ele me alugou um prédio mais barato. Legal. Bem localizado e fez um preço melhor e tal. Eu sabia que se eu tropeçasse no aluguel, o cara ia me ligar, ia me despejar no mês seguinte. Então eu tinha um confortozinho ali para eu trabalhar. Uma minúcia de... É igual eu tenho aqui, entendeu? No centro eu converso, esse mês não deu. Não é bem assim. Bom, enfim. Não, paga daqui 2 meses. Não, fica tranquilo, essa não precisa pagar. Depois a gente fala do seu barriga. Pague no aluguel. Então, e aí eu fui ficar 1 ano e meio nesse prédio, trabalhei bastante, aí eu implantei um ritmo bem acelerado, bem agressivo de mercado, ia me apresentar, não tinha vergonha, eu tocava a campanha das construtoras, olha, eu sou arquiteto, meu projeto é esse, eu quero que você fique com uma cópia e esse produto custa tanto para você que é construtor, que é de uma construtora. Para um cliente final custa X, para você custa Y. Pô, cara, gostei, legal, hoje eu faço com fulano e tal. Em quanto tempo fulano entrega? Não, fulano me entrega em 3 meses, tá bom, eu te entrego em 1. Então assim, eu fui agressivo, eu fui tentando pegar meu espaço no mercado. Você entrou no mercado já agressivo. Agressivo, né? só que eu trabalhava demais para sustentar isso. Ah, mas você era jovem, né? Aquilo que a gente Tinha levantou. Tinha energia, tinha tempo. Tinha tempo porque, primeiro que eu dormia pouco, depois que eu parei de assistir televisão, eu tinha uns 17 para 18 anos. Na faculdade eu já não assistia mais televisão. Parei de assistir tudo. Hoje tem Netflix, na época não tinha mais nem filme, nada, futebol, desencanei e parei de assistir televisão. Então isso gera tempo. Sim. E na época, para mim, tudo que era besteira, bobagem, perca de tempo, eu não fazia. Olha que loucura. Ir num barzinho dos amigos, para mim era bobeira. Caramba. Porque nada de produtivo. Virou um extremo, né? Virou um extremo. Virou um extremo. Assim, nada de produtivo vai sair ali. Não vai sair. E, na verdade, assim, podia até sair alguma coisinha, mas eu não estou produzindo, não estou trabalhando, não estou ganhando dinheiro. Eu estou gastando meu dinheiro, não ganhando.
Então eu usava o meu tempo para ganhar dinheiro. Aí você foi no extremo, então. Eu fui um mesmo. pouco, muito perto do extremo, muito perto. Caramba. Aí foi uma montanha russa, de eu chegar a perder um aniversário de uma tia-avó. Porque eu tava trabalhando. Então as coisas pra você na época era de 8 a 80. Ou eu faço tudo de um lado ou tudo do outro. Então, se eu for fazer, eu vou fazer bem feito. Sim. Então, eu vou estar de corpo e alma naquele espaço, com seus amigos, conversando, ou eu vou estar no celular preocupado com alguma coisa, não. Então nem vou. Realmente. Aquele tempo. Você se arrepende desse Não. momento assim? Nem um pouco. Te fez crescer bastante? Muito. Violentamente. Foi o que me fez crescer. Foi uma escolha de vida. Foram 10 anos acelerados da minha vida. Que vão me fazer aposentar 10 anos mais cedo. Hoje com um patrimônio milionário que ele tem hoje, com 30 e poucos anos. Tô brincando. Mas, Osaia, deixa registrado pra galera, que tem muito jovem que assiste a gente também, que isso funcionou pra você. Ah, sim. O que eu falo para todo mundo é assim, ó. O quanto você está interessado ou afim de conquistar algo. Isso é importante. Sim, verdade. Quanto você está interessado? O que você quer perder no processo? Porque não existe ganho sem quebra, sem perca. Não existe. O pessoal da academia que fala isso, né? No pain no gain. Não tem alguém. Não existe. Se você quiser um corpo sarado, adianta você ir uma vez por semana na academia? Não. Tem aqui um exemplo. E olha que eu vou de Dois exemplos aqui na nossa frente. E eu vou de segunda a sexta e ainda não ganho o corpo por mim. Agora, se você quiser ir, mesmo indo de segunda a sexta, não é difícil? É difícil, cara. Aí o pessoal vai. Aí, aonde está a fim de chegar? O que o pessoal faz? Compra produtinhos. Não é? Porra! De cavalinhos. Produto de cavalinho. Então, aonde você quer chegar? Aí você vê um cara lá que com 5 anos está extremamente bombado, arriscado, que foi o que ele quis, o que ele escolheu. Você sabe o que esse cara passou. Ou pelo menos você imagina que esse cara passou. Sim, sim. Esse cara vai no churrasco e não come aquele pedaço de comida. É verdade. Ele não toma cerveja. Ele não come aquela porçãozona de calabresa com bacon, cebolada, parmesão. Eu como. Porque essa É, foi a minha escolhas. escolha. São escolhas. Realmente. Eu estou satisfeito com o meu corpo circular. Esbelto. Né? Então, assim, e eu entendo que se você quiser chegar a um objetivo, você tem que estar disposto a esse objetivo. Sacrificar outras coisas. Outras coisas. Então, não ir ao aniversário de uma tia-avó foi um sacrifício, porque minha família estava lá, reunido. Sim. E hoje eu não perco de jeito nenhum, cara. Hoje eu não perco um café da tarde. Se a minha tia-avó me chamar para tomar um café da tarde numa quarta-feira, 4 horas, eu vou. É que você tá em outro momento É agora. outro momento. Sim. Estou no momento. Você conseguiu essa liberdade, né? Estou no momento que eu planejei na época. Então, voltando ao planejamento. Quando eu entrei na faculdade, eu falei que eu ia fazer uma faculdade bem feita, sem desvios, e eu ia sair da faculdade preparado para o mercado. Sim. Então, foi aí a oportunidade que eu tive, o pulo do gato. Eu não ia para barzinho, eu não ia viajar com a turma, nada. Eu estudava, fazia uma boa faculdade, fazia um bom estágio, vivia um pouco da família. Eu ainda era um pouco mais equilibrado na época, mas eu não tinha extremo. Eu não ficava no barzinho até 5 horas da manhã. Na época da faculdade, não. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu estou curioso ouvindo a sua história. Quando foi que veio a ideia do centro empresarial? Tá, vamos Eu chegar quero, lá. mesmo que pule, eu gostaria de saber onde veio essa ideia. Não pula muito não, porque ó, quando eu montei o meu escritório, que eu comentei do prédio, alugado, né, 1 ano e meio depois, por que eu fui buscar o prédio? 1 ano e meio depois, o prédio era barulhento, quente, do lado da linha de trem, passava o trem, não tinha reunião, então tinha uns problemas que se eu quisesse crescer, eu teria que sair do prédio. Caramba. Então eu comecei a conversar lá com meus pais, tal, na época, conversava muito com eles sobre o que eles achavam, por quê? Porque tudo que eu queria fazer, minha mãe vinha, meu pai e tal, e punha um monte de ideia para ir contra mesmo, para ver se era certeza que eu queria. Mas você acha que é pra ir contra ou igual que eu tinha falado? não. Pra levantar Contra questões, que eu falo para levantar questões. pra ver se vão você batendo, realmente estudou Pra isso. pra isso. Então, chega uma conclusão junto, eles estão do meu lado, vão me ajudar, a gente começou a procurar uns prédios, tal, alguma coisa. Mas eu ia dar um pulo pequeno.
ia dar um pulo pequeno. Eu ia pegar algum prédio que eu coubesse no meu bolso, já tinha mais um dinheirinho guardado, talvez meu pai fosse me ajudar na época. Essa foi a conversa inicial. E aí meu pai, fantástico, ele fez isso 2 vezes na minha vida, no meu escritório e na minha casa. Ele foi lá e ele achou, ele procurou, é o negócio do objetivo, né? Procurou, e ele achou esse prédio que nós estamos hoje aqui sentados. Um prédio que ele era 40% menor do que ele é hoje, totalmente destruído em questão de conservação, tá? Não era um prédio conservado, bonitinho, não é aquele prédio que você entra e fala, encanta, não. Era um prédio bem localizado que tinha potencial de crescimento, ponto, só isso. E você, como arquiteto, E meu pai começou a enxergar. Nós dois entramos, um olhou pra cara do outro, Pronto. e demos um pulo de alegria desse tamanho. Por quê? Porque era um negócio, uma casa que estava barata, pro bairro, para as condições, daria pra gente tentar. E aí nós chegamos em casa e aí, vamos fazer uma proposta? Vamos, escolhemos uma proposta lá, baixamos pra caramba do valor que o cara queria. E aí eu falei, pai, não, ainda tem, vamos mandar uma proposta, né? Mandamos uma proposta. Aí no dia seguinte meu pai me ligou, falando assim, escuta filho, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Eu falei, qual que é a boa? A boa é que o cara topou a proposta. Legal. E a ruim? A ruim é que não tem dinheiro para comprar. Aí cada um ligou pro seu gerente, pensando, minha avó emprestou, não sei o quê. A gente fez uma movimentação. Fez uma vaquinha online, né? Uma vaquinha. Puta, meu pai foi fantástico nessa época, meus pais, né? Quando eu falo meu pai, é os dois, porque os dois fazem É que tudo. seu pai tá à sua frente ali né? negociando com você. Então, assim, compramos o prédio e eu tinha um compromisso financeiro por mês. Eu não lembro na época quanto era, mas vamos falar assim, que seja R$2.000 por mês. Meu pai falou para mim e falou assim, você consegue pagar R$2.000 por mês com o faturamento da sua empresa? Eu falei, pelo amor de Deus, eu consigo, né? Não conseguia. Naquele momento, sobrava esse dinheiro. Eu estava investindo, estava pagando PC, tinha comprado um PC massa na época para poder renderizar. Já estava com mais funcionários, tinha compromisso com funcionários de pagamento. E eu estava começando com obra na época. Começando com obra, você tem que ter um dinheiro para poder pôr, para depois tirar mais para frente. É mais complicado do que parece, obra. Hoje eu trabalho com, eu sei como que é. Realmente. Enfim, passamos aí 3 anos, paguei o prédio. 3 anos. Durante o final desse pagar o prédio, eu tinha muito cômodo aqui vazio, tanto fechado. Né? E aí eu pensei, poxa, eu tenho que pagar o prédio. Sim. Se eu trouxer um cara aqui e alugar, ele me ajuda a pagar as despesas. Tinha, no mínimo 2 cômodos bons, vazios. E aí, conversa aqui, conversa ali, fiz um negocinho mais barato com o cara veio trabalhar no Vila Harmonia, com uma boa sala de reunião, na época tinha uma só, e pagava R$500 com tudo incluso, alguma coisa do tipo. Que pra mim tava ótimo, porque ajudava muito, e pra ele tava excelente, porque eu não iria achar uma sala desse valor. Com certeza. E aí, entrou o primeiro, entrou o segundo, entrou o terceiro, entrou o quarto, entrou o quinto, e eu fui fazendo isso virar um dinheiro para me ajudar a pagar os custos fixos, não como um negócio. Legal. Até o ponto que o custo fixo não começou a sair mais do seu bolso. Você Não, tinha um isso. quem. Só que aí começou a dar alguns problemas. Problema de energia elétrica, porque muito ar-condicionado, o prédio dava oscilação. Não era preparado para aquilo. Não tinha filtro, não tinha tanta coisa ali pro meio, que eu falei assim, poxa, eu preciso investir nisso aqui, mas para investir vai ter que virar um negócio, porque se eu não estou investindo no centro de arquitetura, estou investindo no aluguel de salas. Já não é, mas... Então não era mais arquitetura. E eu fiquei com aquilo na cabeça, preocupado, eu falei... aí aconteceu um fato, uma empresa daqui de dentro fez merda com o cliente. E aí o cliente foi lá e desceu a lenha na rede social. No lugar. No Facebook tinha as 5 estrelas. Depois uma estrela tacou o pau. No centro. Não chamava centro na época, sabe por quê? Porque não tinha fachada. Era Grupo AZ, Arquitetura e Design. Era uma fachada minha. E as pessoas alugavam uma sala comigo, mas elas não tinham fachada. Só tinha a sua cara, tá? Só tinha a minha fachada. Então a pessoa direcionou a você. Na minha página, na minha rede social. Nossa. Isso foi errado. Aí eu fiquei puto, liguei pra pessoa que falou assim, eu não quero saber. Eu fui no Grupo AZ. Eu fui aí, não fui no... Aí na hora, cara, eu comecei a me mexer, montei um nome,
montei a fachada, montei mais uma sala de reunião, subi os aluguéis, comecei a fazer um esquema de realmente transformar numa empresa. Foi aí que surgiu o Centro de Harmonia, que na época eu não achei que ia ficar o monstro que está hoje. Então, através de anos e anos de administração, de detalhes, de capricho, de carinho, as pessoas foram vindo, foram chegando. E aí, posteriormente, eu peguei o prédio da esquina, dobrei de tamanho e aluguei tudo em 3 meses. Cara, Caramba. é isso, velho. É uma oportunidade de mercado que ninguém está aproveitando. Eu acredito que esse é o seu maior acerto, assim, ou não? Teve outro? Não sei. É que acerto é relativo. Mas às eu vezes vou você faz um sentir- acerto tão pequeno, você move um negócio tão pequeno e acerta tanto. Eu falo um acerto para sua aposentadoria, vamos dizer. Que é uma renda fixa ali. É, uma renda fixa, pode ser. Para aposentadoria foi talvez um maior acerto. Maior acerto. E aí, uns 3 meses depois, eu achei o prédio do Armo. E aí eu falei, cara, tô tão bem nesse mercado, nesse nicho, eu vou continuar nele. Sim. E aí eu peguei um outro prédio do mesmo tamanho, que eram os dois, que é o Espaço Armo hoje. Então hoje você tem o centro que começou tudo, dobrado de tamanho, e mais o centro empresarial. Muito Armo. mais sala, a gente construiu muito mais salas aqui. Essa sala que a gente tinha não existia. Hoje aqui deve ter umas 40, não, 20 e poucas Não, salas. tem, 20 salas aqui e 20 lá, mais ou menos. Umas 40 ao todo, com os 40 dois ao todo. centros. Legal. Então você pega o espaço. Quando eu peguei o Espaço Armo, eu estava com o meu escritório de arquitetura no auge. Eu fazia mais de 100 projetos por ano. Eu tinha 4 arquitetos registrados, Caramba. 8 estagiários, fazia a obra. Eu estava com muita coisa e ainda pegando o Espaço Armo para fazer. Nesse momento eu falei, cara, não vou conseguir dar conta de fazer tudo. Eu vou ter que dar uma brecada em alguma coisa. E aí, pensando até na aposentadoria, porque arquitetura você tem que vender para poder criar. Exatamente. Se você não vender para o cliente, você não vai ter o que fazer. Sim. Aluguel, você tem também a venda, mas E é ele uma oscila, venda. né? É uma venda no ano. O cara não vai sair dentro de um ano. E não te ocupa tanto tempo quanto a arquitetura, né? Sim, o espaço está pronto. Então, assim, eu tive uma decisão muito importante na minha vida. Eu parei o Solar Arquitetura no auge. Caramba. Parei. Eu entreguei a carta de cliente para o Bruno, que era o meu gerente principal na época. Bruno Gini hoje, que é dono da arquitetura. Ele não quis continuar com o nome, ele quis o nome dele. Entendi. E ele ficou 10 anos comigo, e ele já estava querendo ir para um outro nicho. Ele estava querendo levar o escritório para um outro lado. Porque como eu ficava muito com ele, comando, eu delegava bastante coisas para ele, ele começou até a querer levar o escritório para um outro lugar, e eu segurando, com outro direcionamento. Então eu falei, cara, tá na sua hora de voar. Pega a minha carteira de cliente, E vai pega uma trabalhar. sala aqui dentro. Já Ele ia mais uma precisar. sala. Ele ia Precisa precisar. de sala, pega uma sala aqui dentro. Pega os 4 melhores computadores e começa a sua empresa. Aí você deu uma baita oportunidade. né? 4 PC foda, 4 PC foda, bom. E a carta de cliente, claro que a gente combinou uma porcentagem e um prazo para eu voltar no mercado. Eu falei, em 2 anos, em 2 a 3 anos eu volto no mercado. Eu Legal. preciso de 2 anos para estruturar a Gesta Mais. Hoje existe a Gesta Mais, na época não, que é a empresa que comanda os condomínios corporativos que eu tenho. Legal. Então, isso foi estruturado em 2, 3 anos que eu parei a arquitetura. Senão eu não conseguiria dar conta. Era muito cliente, era muita coisa. Brunão, a Copal, aquele escritório dele, hoje ele está muito bem. Tá tá voando. Sim. O Brunão Tá hoje está voando. voando. E tudo entre nós já está acertado há muito tempo. Já somos 2 escritórios Individuais ali. individuais. E assim, hoje ele não faz o nicho que eu faço. Até o do nicho a gente combinou. Então, estou num nicho, estou no outro. Tá tudo Então, a gente, certo. nem concorrente nós somos. Somos amigos, parceiros. É isso que é bacana. Isso é Isso legal. que eu enxergo aqui no centro que é bacana. Sim. Porque aqui, por mais que tenha concorrentes, eu sou engenheiro civil, o André é engenheiro elétrico, você é arquiteto, e eu tenho uma empresa aqui e tudo, e eu vejo que tem vários engenheiros civis. Só que tem uma certa concorrência, eu enxergo que tem e não tem, viu? Porque já trocamos vários serviços entre nós. Isso que eu acho bacana Um no ajuda o centro. outro, né? Porque assim, a profissão em si, todas elas, a de arquitetura, engenharia elétrica, tem uma concorrência chata. Verdade. Agora aqui eu não enxergo isso, eu acho que tem parceiros.
conforme o Fábio falou no episódio anterior, ele enxerga isso como se fosse uma empresa gigante que ele sempre tem alguém, tem um BOzinho ou preciso de alguma coisa, ele sempre tem respostas aqui dentro. Verdade. Isso que eu acho bacana do centro. Empréstimo de um servente de pedreiro, cara. Tem um servente lá, cara, eu precisava pra concretagem. Você não empresta um servente? Verdade. Não, pega o telefone dele daqui, liga pra ele. Tô lá de serviço e tal, Você não nossa, vai? mas eu não queria perder esse Indicações, cliente né, de também. contato. Mas eu tenho alguém que faça, passa pra ele. Antigamente, se eu pegasse um serviço gigantesco no escritório, eu contratava gente. Hoje não. Não é sazonal? Então eu pego um parceiro daqui de dentro. Não, como que você está de serviço para daqui 2 meses? Não, Zé, tô tranquilo. Eu vou acabar um negócio grande que eu estou fazendo, eu consigo te ajudar. O que você precisa? Verdade. É um serviço ali, tal, o serviço é grande, vai uns 2 meses de trampo ali direto. Não, vamos lá, tô contigo. Então eu já sei que eu posso contar, eu não preciso contratar alguém. Várias parcerias, Que né? eu não cara? sei se é bom, se não é. Pô, aqui dentro, eu sei quem é bom e quem não é. Você sabe Eu no sei, dia a dia, né? Eu sei se o cara é bom nisso ou naquilo. E outra, o cara vem tomar café e você cobra ele na cara dele. Atrasou? Já era. E aí, Forlé? E aqui eu não sei se o pessoal de fora tem a percepção de, cada um tá na sua sala, mas não, através dos corredores aqui, um vai na sala do outro, a gente conhece muito o outro próximo, mas a gente acaba conhecendo o pessoal e o profissional. Sim. Eu conheço o Zaya profissional, que a gente conversa muito sobre, mas também conheço o pessoal, eu frequento a casa dele, conheço a família dele. Você tem uma história, né? Porque você me conhece muito antes, né? Isso é até bacana, que eu conheço o Alisson muito antes. Eu trabalhava na época numa empresa de combate a incêndio, foi meu começo da faculdade também. Eu, da mesma forma que o Alisson, desde a faculdade, eu sempre trabalhei. E o que me ajudou muito hoje a ser o profissional que eu sou, quando eu entrei na faculdade, eu sempre trabalhei na área. Tanto que eu trabalhei até com o Caião aqui, que a gente conversou na época. E eu já ouvia falar sobre o Alisson na época, eu acho que a época que eu comecei na faculdade, ele estava na ascensão dele, ele estava voando, porque eu via placas e placas, eu falava, nossa, né? Quando eu estava começando a entender sobre engenharia, aí eu ficava, nossa, que bacana, esse cara é famoso, show de bola. As pessoas que eu conheci em volta que tinha arquitetos, que o Carlinhos ainda que estudou com o Zaya, falava dele, via as empresas que eu trabalhava, eu via projetos dele. Bacana. E coincidentemente, eu com a minha sócia em 2020, a gente teve a oportunidade de, vamos lá no centro do Zaya ver se tem um escritório para nós, tudo, conheci o Zaya. Mas, cara, criou uma amizade assim que uma vez até eu contei na casa dele, eu falei, cara, eu conheci você há anos, já ouvi várias coisas de você por outras pessoas, mas, cara, eu nunca imaginei que era uma pessoa acessível, porque a gente tem aquela ilusão, é uma pessoa grande, mas não parecia acessível. Eu falei, nossa, eu sou muito pequeno. Mas não é, sabe o que acontece também? Na época, como eu era muito agressivo, eu não tinha muito de mimimi. Eu não era muito de bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, como você tá? Que fofinho. Então, assim, eu sempre fui um pouco mais grosso. Um pouco, até não digo grosso, mas você era mais direto. Você ia com o assunto, até hoje. né? Então, assim, o cara que ficava enrolando muito, que queria enganar, que ia fazer um serviço, eu já pegava na hora e esse cara estava descartado automaticamente. Sim. Então esses descartes que eu tive na minha vida, de não ter chupim, não ter carrapato, Você foi filtrando. esses carrapatos Verdade. falavam mal. Esses carrapatos, durante a minha vida, queriam sugar e não fazer nada, e eu já cortava, sem muito mimimi, sem muita frescura. O que saíram falando? Mas aquele cara não dá para trabalhar com ele. É normal, né? É grosso. Sabe, não dá um espaço pra gente pensar isso. Não é porque o cara é vagabundo mesmo. Sim. É vagabundo. Teve muita gente na minha vida que não podia trabalhar, cara. Isso é verdade. Então você acordava lá às 6 horas da manhã, tava no escritório às 7. A pessoa chegava às 9. Puta, cara, fui numa festa ontem, fudido, fantástico, não sei o quê. Nossa, hoje eu tô com vontade de trabalhar, cara, não sei o quê. Aí daí passava um pouco, e aí, fez um negócio pra mim? Calma, sabe? É que a pessoa não enxerga, né? Você pediu semana passada, cara, não cabia. Cara, um negócio que eu fazia em 3 horas, entendeu? Então, assim, eu começava a ficar um pouco... E ainda mais naquela época, eu era muito acelerado, então eu ficava incomodado com tartaruga. Hoje eu respeito. Tá. O cara é muito tartaruga, devagarzinho. Hoje eu respeito. Se o cara quer ser tartaruga, bota na vida tartaruga. Você usou uma vida expressão tartaruga. pra mim uma vez. Pessoa tatu. É tatu? Tatu.
Você usou uma expressão comigo uma vez, eu achei sensacional, não conhecia. Hoje eu começo a perceber a história, puta, aquela pessoa lá é travada pra caramba. Não, o cara é bicho preguiça. Então, assim, tem uma via especial pra esse Aqui tipo tá de virando um pessoa. zoológico, tá tudo de preguiça, Não vai, na esquerda tem garoto. não tem a via do ciclista, não tem a via do ciclista, não tem a via do ônibus, tem 2 faixas de carro. A faixa da esquerda normalmente é uma via mais rápida. Então, se você quiser andar de patinete, vai andar na outro lugar, cara. Não Abre vai espaço, na via né? do expresso. Vai na praça, campeão. Quer passear, vai na praça. Quer passear, vai no shopping, não vai ficar numa via rápida, Verdade. entendeu? Então é isso que eu pensava durante a vida. E aí eu tirava sem muito mimimi, sem passar a mão na cabeça. Cara, você não serve para minha empresa, desculpa. Boa sorte na oportunidade de fazer alguma coisa, você não me liga. Você não me liga. O que eu vou fazer com você, cara? Então assim, essa sensibilidade eu adquiri muito mais tarde. De desconectar a pessoa da empresa com um pouco mais de sensibilidade. Pensar no humano, eu demorei um pouco. Então, na época, algumas pessoas falavam mal mesmo. Falavam porque provavelmente era uma pessoa dessa que eu cortei, ou que eu não dei um bom dia, porque eu entrei numa loja e dei um bom dia só pro vendedor que eu precisava dele, que eu tinha 5 minutos. Então eu não ficava... Me atende logo, cara, pelo amor de Deus. Não, cara... E tinha uma época, cara, olha que loucura, que eu combinei com meus funcionários. Gente, está dado bom dia, boa tarde, boa noite, tá dado. Daqui pra frente eu não me vem com história. Bom dia, cara. A gente se vê todo dia. Tá? Hoje não, porra, outra cabeça, cara, completamente diferente. Mas eu combinei com os meninos. Não é que muito bom dia, tudo bem, como que você tá? Chegou, já sei que Cara, você está fala aqui. Ô, Brunão, você acorda mal. Você vai encontrar com um amigo seu na rua. O cara fala, ô Brunão, tudo bem? Puta, cara, tô uma bosta hoje. Hoje, você não fala, velho. Você já acaba com o dia do cara, já. Então, assim, é uma formalidade, uma educação super necessária, claro. Mas na época, era tanta coisa para fazer que eu falei, gente, corta a formalidade e vamos pro pau. Vamos pro pau. Então, às vezes, eu podia parecer grosso para um estagiário novo, para um funcionário de uma outra empresa daqui. Zé, tem 5 minutos? Cara, não tem. Não tem? Ô, tem 5 minutos? Não tem. Hoje E em a pessoa dia... já pergunta esperando. Ela tem. Se ela Tá, resposta então não, tem. ela uma resposta de não, ela trava. Quando você pode conversar comigo, então? Cara, manda um zap para mim. Assim que eu puder, eu vejo o zap e a gente E combina. ela, muitas pessoas acham que é grosseria. Bicho, a pessoa tá Não, brava é comigo. rapidinho. Não, é rapidinho. Fala assim, cara, não tem esse segundo. Desculpa. Mas você sabe qual que é a tática? Você fala assim, tem 5 minutos ali. Não, aí você vem, pega um café. Ô, vai querer um? Eu quero. Aí você pega e vai lá do lado dele. Hoje é completamente diferente. Alguma vez eu falei que eu não tinha 5 minutos para conversar com algum de vocês. Mas- Hoje em dia, Mas aí que tá. hoje em dia eu tenho 5 minutos. Esse todo daí, um jeito, eu tá trabalhei ligado? para ter 5 minutos hoje. Verdade. Então, um ponto que eu levanto. Hoje você é uma pessoa completamente diferente. Eu conheço a família que você formou. Hoje você é a Ju, hoje você tem o Theo. Então, uma pergunta que eu faço para você é uma pessoa que teve essa experiência. Não precisa babar não, né? Ele tem o Theo, ele fez um clone dele. Fez um clone. Fez um clone. Você ganhou um corte. Eu dei uma babada. Legal. Foi bom. Foi legal. Aí, cara, hoje você é, que nem você falou, uma pessoa diferente. Você acha que foi importante você ter começado cedo, a se movimentar, fazer as coisas? Porque que eu vejo? Eu comecei a trabalhar cedo. Meus outros irmãos mais velhos também. E eu via que quando a gente era novo, julgava muito, mas não é muito cedo e tal. E hoje eu vejo que pessoas da mesma idade não têm o mesmo perfil. Você acha que é importante começar cedo com essa... Ou trabalhando, ou se movimentando É mais? uma pergunta fantástica. Eu consigo responder ela de 2 maneiras diferentes. A primeira é uma máxima que eu tenho. Aproveite o caminho. O objetivo nem sempre é tão satisfatório quanto o caminho. Então, se você for viajar a algum lugar, você não precisa correr. Você está viajando, você está passeando, vai curtindo a natureza, para numa parada que você acha legal. Casa de vinho, dá seta, compra um vinho, curte. Verdade. Aproveite o seu caminho. E a vida é uma viagem. Sim. Aproveite o caminho. Então, se você estiver tranquilo, não estiver muito preocupado com estabilidade, rápido, vai na boa. Vai curtindo. Eu tenho amigos meus que têm a minha idade que moram com os pais. Por quê? Eles ainda não se mexeram. um pouco cômodo, né? Tá bom, eles estão aproveitando. Não curte a falando família, que ele não tá tá errado. errado. Pra ele é cômodo, tá bem ali. Tá bom.
Então, assim, eu não usaria nem a palavra cômodo. Sim, se bem que para mim é cômodo, mas eu usaria, nessa linha de raciocínio, o fato da pessoa estar seguindo um caminho Que ela escolheu. tranquilo, sem aquele estresse de que ela precisa estar estável. Porque eu tenho um estresse meu que se eu parar de trabalhar, de vir aqui hoje trabalhar, quanto tempo eu sobrevivo? Aquela brincadeira, tem um meme, não tem? Tem. Se eu parar de trabalhar hoje, eu vou ter uma vida de rei, até a minha morte. Mas eu preciso morrer amanhã mesmo. Então, assim, até se você parar de trabalhar hoje, quiser fazer uma viagem, ficar uns 6 meses fora. Cara, às vezes até cumprir um papel para a sociedade, né? Você ter que morar sozinho, com 30 anos, ter seu carro próprio. Não, o que eu falo é o seguinte, é algo Andrezão. necessário. Aí tipo, é assim, ó. não sei Mas como, aí é missão mas... de cada um. Tem pessoas que não tem, Não, cara. exatamente. Eu preciso contribuir com alguma coisa. Então, eu imagino o seguinte. Eu comecei cedo porque eu queria estabilidade rápida. Sim. Financeiramente, eu consegui uma independência financeira, eu consegui logo. Sim. Mas é a estabilidade. Com quantos anos um casal hoje no Brasil, ou uma pessoa, que é mais difícil, o casal é até mais fácil do que quando está sozinho. Com quantos anos a pessoa sozinha consegue uma independência financeira e depois consegue uma estabilidade? Eu posso chutar aqui, eu não sei, tá? Eu acredito que a média deve ser de 50 a 60 anos. Entendi. A pessoa tem 50 a 60 anos para alcançar a estabilidade, para ela estar estável, tranquila. Para ir ao supermercado para gastar, para viajar uma vez por ano. Essa estabilidade que todos almejam, acho que o cara deve ter uns 50 anos para alcançar a estabilidade. Eu falei, cara, é muito tarde, eu não quero alcançar a estabilidade. Você não com aproveita 50. nada praticamente. Eu quero alcançar uma estabilidade com 30. Isso foi o meu raciocínio com 20. Então eu falei, com 10 anos de trabalho, eu gostaria de ter, com 30 anos, foi uma meta que eu pus para mim. O meu carro paga, o meu escritório paga, a minha casa paga. Legal. Essa foi a minha ideia. Era arrojado, concorda? Sim, sim. Um mês antes de conseguir, E difícil também, com né? muita ajuda da família. Quanto a isso, eu tive, talvez, não sei se existe a palavra sorte, mas eu tive muita sorte na vida. Existe, Aí é outro assunto. mas Aí é dá um que- podcast só de sorte. Cada pessoa tem seu caminho para trilhar, né, cara? E assim, Então, com 30 anos, agressivo, não indo no aniversário da vovozinha, não sei o quê, não assistindo televisão, não curtindo o barzinho, não, ai tadinho, não, eu consegui o que eu queria, cara. Eu tinha um carro, uma casa e um escritório pago. Isso legal. pra muitos vão falar, eu não faria isso. Mas pessoal, cara, ele então, fez e alcançou. Às vezes a realmente. pessoa não vai fazer e vai alcançar dela. E hoje em Aí, dia, aí se você tá no meio da mas- sua vida, um terço da vida, que hoje em dia, né, passou a idade não sei se vocês viram, o OMS lançou que a terceira idade agora passa a ser com 80 anos, perto disso. Nossa, tem um chão aí pra rodar. Hein? Isso é se chegar lá. Isso se eu Claro, continuar rodando tem o dia que eu tô rodando, político por trás, de Tá rodando isso, murcho. daquilo. Mas é internacional. vai gastando pneu por dentro. Então, assim, né? até 80 anos você é adulto, depois de 80 a 100 você é terceira idade, de 100 pra cima você tem um nome lá, que não é ancião, mas vontade de falar ancião. Tem um nome lá que é terceira idade. Então, assim, por que eu vou... Eu inverti, então eu trabalhei demais, eu anulei minha vida social por 10 anos para poder ter muita vida pela frente. Então agora, cara, Cara, eu não preciso acordar às 6 horas da manhã. Se eu quiser acordar às 6 horas da manhã para ir trabalhar, que na maioria das vezes eu faço porque eu gosto de vir Sim. aqui, eu faço o que eu gosto, então eu não trabalho hoje. eu acho Eu corretíssimo. falo que eu não cara. trabalho, porque eu faço o que eu gosto. Eu acho Quem faz o que corretíssimo. gosta não trabalha. Corretíssimo. Você tem uma estabilidade nos 30 anos, você consegue curtir seu filho, você consegue fazer suas coisas bem quando você Aí eu fui ter um filho entender e tudo agora, falei, mais. Ju, eu quero, vamos ter? E foi rápida a decisão, porque estava fácil decidir. Sim. Tava tudo na mão, vamos ter um filho, eu quero, vamos. Vamos ter um segundo agora? Vamos, eu quero. Então talvez venha um segundo filho. Legal. Eu posso curtir eles, eu posso levar eles num futebol, num judô, num balé, eu posso levar eles nos lugares e assistir eles. Coisa que meu pai e minha mãe não conseguiam fazer, porque eles trabalhavam. Tinha que cumprir um horário ali certinho. Tinha que entrar 1 hora, sair às 5, tinha que entrar. Não, eu posso levar, eu posso curtir, eu posso ficar uma tarde sem trabalhar e curtir meu filho. Hoje em dia você almoça até com a sua avó, né, cara? Uma vez por semana. Uma vez Fico por 2 semana. horas e meia almoçando. Uma tradição Faz muitos ali. anos, Eu tenho 2 horas e meia de almoço hoje. Isso é Eu legal. acho que é o objetivo de maioria das pessoas. Sim. Igual hoje, 28 anos. Ah, um pouquinho mais, né? Não, 28, ó. Ele mentiu porque ele gaguejou. 20. Eu pensei, achei que era 27.
Eu tento trabalhar, me esforçar ao máximo até uns 30 e pouco, porque eu vou ter um filho agora. Então pretendo curtir ele mais, né? Mais jovem. Isso daí é o objetivo de cada um. Tem pessoas que nem tanto. Preferem curtir mais novo. Se dedicar mais a estudar. Por exemplo, eu prefiro curtir a vida de solteiro. Exatamente. E se matar depois. Às vezes ela consegue ter essa percepção aos 30, 40 anos. Cara, pega essa ideia. O Zaya, ele começou um pouco... Com quantos anos você começou, Zaya, a ter seu escritório, tudo certinho? Em 1900 E lá vai Isso foi Guaraná com rolha. 1932. Guaraná com rolha. 22. 22 anos. 23. Mas o Zaya, hoje em dia, ele é o quê? Ele é uma Senhor. porta aberta. Ele é uma porta aberta pra gente. Então a gente já começa a escadinha. O Zaya, que o Bruno conviveu com ele mais tempo, porque o Bruno veio primeiro, então... O A Bruno... Gabi conviveu comigo mais tempo. Tá atrás das eu coisas, ia né, Gabi? perguntar. 20 anos de amizade ali, ó. É porque houve um papo antes aqui, eu falei, tá, toda essa história você puxou lá, quando foi que você conheceu? Verdade. Quando foi, Gabi? No colegial? Nossa, você conheceu o Zaya novo? Caramba. Que terror, hein, cara? Eu sou... Manda pro editor depois. Manda que eu Por ponho. favor. 2 anos mais velho, né, Gabi? Mas voltando aqui, cara, ó, pega a visão. O Zaya começou cedo, o Bruno começou, aí depois veio eu, agora veio o Dudes. Sim. A escadinha que formou em busca da estabilidade financeira com 30 anos. É por isso que às vezes a gente, Entende? nós temos algumas conversas, eu e o Alisson, a gente até chega a falar pra vocês, umas conversas mais à frente. E fala, não, calma, vai chegar o momento de vocês, sabe? É tipo assim, curte a idade que vocês estão. Isso daí não significa que vocês vão se atrasar nada, mas eu acho que você tem que curtir a idade que você está. Isso. É um momento diferente. Eu e o Alisson, querendo ou não, tem uma família já, entendeu? Vocês são jovens, solteiros. Então, passarinho então, da água. entendeu? Solteiros, meninos. Solteiros. Não, mas Mas não se mexem. Para de editar, Estão no Tinder. Estou no Tinder. É assim, ó, eu tive Mas é diferente, momentos Vou falar que eu diferentes. tive a sorte de planejar e as coisas acontecerem. Claro que não foi no 100%. Eu falei para a moça que trabalha com financeiro hoje disso, Cláudia. Falei, Cláudia, eu sempre acho que eu estou atrasado. Como assim, Zé? Tem isso, tem aquilo. Eu falei, Cláudia, eu tiro um pouco essa neura, eu dou uma desencanada, porque senão eu entro numa vibe assim de ficar pensando isso. Eu sempre acho que eu estou atrasado. Eu sempre acho que eu poderia estar melhor. E aí, até que eu fui entendendo o seguinte. Hoje em dia, para quê? Aí eu sempre faço uma pergunta. Para todo mundo que quer ganhar dinheiro. Tá. Vou repetir. Tudo. Se você ganhar 50 mil por mês. Você vai ganhar 50 mil por mês. Ou 500 mil por mês. Para o que você quer de vida. É a mesma coisa? Olha que pergunta, cara. Olha que pergunta. Não precisa responder. Perguntem para vocês. Agora eu tô refletindo, peraí. Não, mas... Para onde você quer chegar? Para onde você quer chegar? Vamos diminuir um pouquinho. Se você ganhar 20 mil por mês, ou 100 mil por mês, aonde você quer chegar? A vida que você quer ter. Imagina a sua vida no futuro, com a sua família, o que você vai fazer de vida. Você ganhando 20 ou ganhando 100. Porque você pode ganhar 20 e você pode O que ganhar eu 100. almejo hoje, tipo assim, vou dar um exemplo. Com 20 eu já alcançaria, para que ganhar 100? Realmente. Então, assim, se você alcança com 20 a vida que você quer ter, você continuar para chegar no 100, você vai sacrificar coisas. É isso. É esse ponto que eu ia levantar. O que eu ia ter que sacrificar para chegar no 100? Verdade. Exato. Então, estabilidade, isso é tudo muito relativo, porque para cada um existe um ponto de equilíbrio. Que é Um aquilo que eu ponto de levantei partida. lá atrás. É pessoal, igual o custo de vida de cada um é Sim. diferente. Todo mundo tem um ponto de partida Exato. diferente. Eu posso falar, uma nossa, o Zé missão ganha diferente. 15 pau por mês, por que ele não tá parado? Às vezes o custo de vida dele é maior do que o meu. Verdade. 15 mil pra mim tá bom, mas a perspectiva dele é 30. Verdade. E ele não alcançou ainda. É assim, É relativo. É relativo. tem gente que quer participar de um... O Caio que ganha... Hobby car, Você tem que perguntar isso pro hobby- Caio, porque o Caio ganha 50.
é diferente, entendeu? Mas ali já é outro nível. Não, aí é outro patamar de Aí a gente tem que trazer uma pessoa que fala sobre investimentos. É que a casa na Maldivas está 1,5 milhão. Então. Olha lá. O cara ganha 50 pau por momento. Casa na Maldivas, 1,5 milhão, deve ser ridículo. Então. É ridículo. Às vezes eu vou lá quando eu brigo com a mulher. A casa de minha. Então, assim, no fundo, às vezes eu enxergo um casal, vou na casa de um amigo meu, os pais deles estão lá assistindo um jogo do Corinthians no domingo. Acabou de comer aquele frangão com macarrão, tá vendo o jogo do Corinthians, tá tudo bem, foi na missa de manhã, aquela vida que eu entendo como vida padrão. E a família é hiper feliz, cara. Esse cara, para sustentar uma vida dessa, não é tão caro. E ele tá feliz, ele acertou na esposa, acertou na criação dos filhos. Ele acertou em tudo e tem uma vida regulada. Vamos viajar para tal lugar? Ah, cara, não sei, eu preferi aqui perto, não sei aonde. Vou fazer um churrasco aqui. Um churrasco em casa. Então, assim, o que você almeja? Eu quero viajar o mundo. Cara, então vai trabalhar pra caralho, porque você vai ter que ganhar dinheiro. Eu quero andar bem montado. Eu tenho uma herança muito foda. Então, assim, vai trabalhar. Eu falo porque eu já presenciei isso. Mas o negócio de herança já entra numa outra conversa. Se o cara não tiver... souber manter o dinheiro, ele vai perdendo num ponto, ele vai perdendo, vai perde perdendo. muito rápido. Eu já vi vários colegas meus que torraram dinheiro, assim, eles têm um padrão de vida com os pais, quando chegou a vez deles, eles não conseguiram manter esse padrão de vida. E aí veio a frustração. É porque o cara tinha que se especializar, né? É muito mais fácil você vir de baixo, ganhando dinheiro, e você tem uma base. Aproveitando a viagem, que é o que eu falo, aproveitando o caminho. É porque eu acho que é um dinheiro sólido, né? Quando um dinheiro cai no chão, vai gastando. Não tem base. Você vai subindo, degrauzinho por degrauzinho, você sempre está num patamar maior. É muito melhor você sair de baixo e degrauzinho por degrauzinho e subindo a escada do que você estar no topo da escada, colocarem você lá em e cima. degrauzinho por degrauzinho você vai descendo. E aí é desesperador. Às vezes você está mais alto que esse cara aqui, ó. Você está descendo, o cara está subindo, você está muito mais alto ainda. Mas esse cara está muito mais feliz. Muito mais feliz que esse. Esse tem muito mais dinheiro, mas esse está muito mais feliz. Ele está empolgado. Ele, a esposa, eles são empolgados, cara. Tá dando certo, mas o que é o dar certo? É porque ele tá conseguindo fazer o que ele planejou. Uma coisinha de cada vez. Uma coisinha de cada vez, ele tá subindo, ele tá conseguindo isso na empresa, isso na família. E as chances desse cair e se reerguer é muito mais fácil, porque ele já sabe os degraus. Mais fácil. Ele cai alguns degraus, mas ele já sabe como que é aquele degrau. E aí aquela esposa parceira que é importante, ou se a mulher que for empreendedora, o marido parceiro, vamos, você consegue, vamos, perdeu dinheiro, vamos lá. Vamos, pega no braço, pega na mão. É muito importante. É muito importante. Que nem apoio familiar, né, em si. Sim. Desde quando você é mais novo. Quando você é mais novo, é o apoio dos pais. Sim. Só que assim, os meus pais, eu vou contar uma historinha rápida sobre a minha família e os concursos públicos que andam lado a lado. Minha família é inteira concursada. Inteira concursada. Eu sou o primeiro, vou falar que eu sou o primeiro, que eu tenho um tio lá que depois que montou uma loja, tá indo muito bem. Mas da minha linhagem, eu sou o primeiro que montou uma empresa. Legal. O primeiro que quis ser empresário, em vez de prestar um concurso público e não dar certo, e aí não. Eu sempre tive paura de concurso público. Aí eu tenho uma outra opinião sobre isso. A pessoa não vai se aperfeiçoando, não vai evoluindo. Ela estuda muito, passa e ela para. Estagna, Eu né? acho que a gente tem uma opinião parecida em relação a Ela isso. Eu também não... Na minha opinião, aí quem for concursar vai me matar, mas na minha opinião, a cada Mas é aquela 5 questão de anos, opinião, cara. a cada 5 anos devia ter uma prova sobre o que ela faz. E a pessoa tem que tirar um 6, um 7, tem que ter um mínimo. Pra manter ali. Ela tem que estudar um pouquinho na sua profissão, né, na sua área. Acho que faz sentido. Fazer É um sistema de avaliação contínuo, né? É uma avaliação. Se ela não passou, ela está fora, outra pessoa entra no lugar dela no emprego. Sim. Mas como assim? Eu tenho um concurso público, cara. Isso aqui é estável pro resto da vida, tá errado. Tá errado. Aí A pessoa, depois de 20 anos que ela está no concurso público, ela está totalmente fora. Claro que existem as regras, as pessoas que gostam de estudar, se preparar, Vai de pessoa para pessoa. fazer um bom serviço, mas na vai maioria das vezes, generalizando. esse cara, ele não está bem ali. Ele está... um emprego, tá bom, é legal. Ele bate carimbo todo dia, a mesma coisa por 20 anos, cara. Pra que ele vai estudar? O cara virou um robô. Aí se esse cara causa problema, o que acontece? O governo, o estado, a prefeitura, muda o cara de lugar, de setor. Aí ele muda de setor pior, porque o cara não sabe trabalhar naquele setor. Verdade. Um cara causou um problema, não vai mandar embora, é concursado.
ele muda de setor. Mudou de setor, pior ainda, o cara não sabe o que ele está fazendo ali. E não pode mandar embora. E aí fica dando problema, fica mudando de setor. Fica essa batalha. Nossa, para mandar embora, nossa senhora, tem que ser uma coisa assim, de morte mesmo. Sim. Então eu não concordo com o sistema de concurso. Não do jeito que é hoje. Eu também não concordo. Ah, não concordo. Ponto. Fora isso, por que eu não fui fazer concurso? Porque eu queria o desafio, de saber aonde eu ia chegar. Sim. Eu tinha certeza que eu ia chegar mais longe, ser mais feliz, acordar animado. Cara, eu acordo antes do despertador, Bruno. Se você não se manteve nem no CLT, imagine num concurso. Não consegui, eu não aguentei. No CLT ainda você tem uma instabilidade que eles falam. Não, Que eu não acredito na estabilidade do concurso. Sim. Mas imagine você preso naquilo. Não. Então, assim, eu ponho para despertar 7 horas, que é o meu horário limite de acordar. Eu acho que acordou depois das 7 horas, vagabundo. Então, assim, eu acho, cara. André, hoje você chegou às 10. Tô fudido. Então, assim, eu ponho para despertar 7 horas. O cara ia ficando fudido. Mas levanta uma questão, e quem trabalha até a 1? Não, É trouxa, porque ele trabalhou de dia. Porque não conseguiu cumprir Então, assim, até as 6. claro, uma opinião minha, pelo amor de Deus. É uma coisa que eu tenho e vai de casa a casa uma análise. Eu vejo pela Ju, que tem a empresa dela, ela não consegue, cara, porque o neném acorda de madrugada. Mas eu acho que é uma questão diferente. A empresa dela abre que, tipo assim, o segmento... Ela tá 7 limpando tudo, varrendo a calçada, ela podia estar pedindo alguma coisa, ela podia estar 7 horas da empresa trabalhando. Sim, com Ela não consegue, é diferente. Ela tem Completamente a diferente. só cópia, né? Pra cuidar. Tem minha copa pra cuidar, O né? clone. Meu clone tem que... Põe clone do Zaya com barba pra ficar... Pra falar como parece. Aparelho sem barba. Preparado, tá? Enfim, deixa eu parar assim. Enfim, e tem, a maioria dos dias eu acordo antes do despertador. E aí o que eu faço? Enrolo até o despertador tocar? Pra quê, cara? Já acordei, vambora, vamos Verdade. trabalhar. E assim, sem um compromisso, nossa, eu tenho que estar, não tenho um compromisso de estar na empresa, eu tenho que, porque eu Você gosta de aproveitar o dia também, né? aproveitar o dia, cara, vem, trabalha, não sei o que e tal. Quanto mais você aproveita o dia, mais cedo você tá na sua casa de novo, né? Pra curtir seu Não, filho, mas sua e eu mulher. posso assim, eu divido em 3 turnos. Manhã, tarde e noite. Eu posso fazer coisas de manhã, tarde e noite. Sim. E eu adoro dividir as coisas certinho, cara. Porque isso me faz relaxar, me faz me preocupar menos. É o dividir em caixinhas. O que é o dividir em caixinhas? Se você está trabalhando, um exemplo bobo, com a sua esposa, eu resolvi trabalhar com ela. A hora que você está no serviço com ela, e ela fez alguma cagada ali, ou vice-versa, vocês vão brigar. Discutir, conversar, se exaltar. Tá. Deu 6 horas, acabou. Vira a chavinha. Fecha a caixa. É uma caixinha, eu fecho a caixa. 6:01. Deu a mão, abraçou. Eu penso a mesma Um coisa. abraço. Isso é dividido em caixinhas. Eu sou o arquiteto responsável pela obra tal até meio-dia. Quem brigou com você foi o Zaya arquiteto. Quem brigaram com o administrador de obra, não comigo. E meio-dia. Meio-dia e meio, estou almoçando na minha casa numa paz plena, cara. Plena. Eu vou resolver isso. Hoje, agosto, eu já mandei mensagem para resolver. Eu vou resolver depois do almoço. Acabou. Então, assim, eu tenho essas caixinhas que eu divido os horários certinhos e eu sei que muita gente não consegue fazer isso. Eu aprendi a fazer depois que eu comecei a trabalhar por conta. Aí eu aprendi a separar. Teve algum problema com o André? Putz, ele não entregou um serviço pra mim e me prejudicou. Só que a hora que eu for beber uma cerveja com ele, de boa, ô louco, André. Ele não dá um bravo papo, com ele? às vezes, Não, né? Amanhã a partir das 8 eu vou estar puto com você. Mas agora eu tô tranquilo. Não, o profissional do pessoal, por exemplo. Direto. Vamos supor, vamos supor que eu tô trabalhando com o Dudes. O Dudes é o editor e ele só fez cagada. Cagada. Cara, eu adoro Normal. o Dudes. Meu amigo. Eu não vou deixar de ser amigo dele. Eu vou deixar de comprar produtos dele e fazer negócio com ele. Eu vou deixar de fazer negócio com ele. Não é O Dudes pessoal. profissional não me agradou ou não se encaixou comigo. Eu trato muito assim também. Então, assim, são caixas, são diferentes. Então, essa organização por caixa me ajudou muito a resolver muita coisa. Muita coisa. E isso eu levo pra vida. Eu acho isso importante, ainda mais que você trabalha muito próximo da sua esposa. Sim. Isso daí é Mas não muito só com ela, importante. eu saí de antes, cara. Não, Por exemplo, domingo. eu falo um... Você trabalha de domingo? Não, quase Domingo eu nunca. esqueço que eu tenho essa empresa. Cara.
Eu nem lembro da empresa. Se alguém mandar mensagem no link, segunda-feira eu respondo. Foda-se, cara. Não é meter o louco, é seu descanso. É o seu domingo. Você tem que descansar. Mas quando eu Você tem que trabalhava você tem que ter um seu CLT, momento. eu já fazia isso. Que é uma das Mas é vantagens, mais vamos fácil, falar. né, fazer isso quando você Dava sai. 6 horas, eu desligava. Isso é verdade. Nossa, eu sabia que ninguém ia me ligar. Mas a empresa não é Se sua. acontecesse alguma coisa, eu fiz meu papel até às 6. Esse é um dos motivos que quando eu virei a chave eu pensei, putz, mas aí é muito travado. Eu sei quanto eu vou ganhar até o final do ano se eu não for mandado embora. Sim. Eu não, mesmo se eu me esforçar mais, eu vou ganhar o mesmo valor. Tipo assim, é o meu pensamento. Tem gente que se dá bem, tem aquela perspectiva que tá confortável, eu acho que tá certo. Só que eu queria mais, foi um dos motivos que eu falei, não, eu vou ter que mudar a chavinha. Eu quero trabalhar mais para poder ganhar mais. Não trabalhar mais para ganhar a mesma coisa. Em resumo, Verdade. faça o seu melhor. A Fez média- o seu melhor, se esforçou, pô, vocês são bons profissionais. Por isso que eu sou a favor da meritocracia. Chegou no domingo, deu algum pau, cara, Se não for matar resolve ninguém, na a gente segunda, resolve. cara. Deu pau na sexta-feira depois das 6, na segunda-feira. Sexta-feira, depois da meio-dia. Ninguém vai trabalhar. Como que é, Andrezão? Ah, depois da meio-dia na sexta-feira, quem trabalhar ou é muito desorganizado ou não estudou, né? A gente brinca muito aqui, Não, porque velho. aí sexta-feira à tarde tem sempre Uma reunião, O né? fluxo diminui muito aqui. Né? Uhum. Sexta-feira Muito. à tarde, o fluxo no escritório diminui E absurdamente. tem a reuniãozinha de MTG, né? Tem, cara? tem a reunião também que a gente faz. Não, lógico. Então a gente A sempre jogatina. jogatinas. Então, assim, existem momentos que você tem que desligar. Se você não desligar, você começa a criar um estresse tão grande, e aí você começa a ficar descontente com o que você está fazendo, porque aquilo está te Fica. fazendo mal. Verdade. Quando aquilo começa a te fazer mal. Está te fazendo mal, para, alguma coisa está errada, reformula. Saúde, né, cara? Saúde. Reformula. Está te fazendo mal, Eu para. não sei se eu tô no começo ou não, né, dessa vida de trabalhar em escritório por conta, mas é algo que eu gosto de fazer, até vindo sábado trabalhar aí. De verdade, de manhã eu gosto de tirar o sábado. pra Mas eu no trabalhar. início, exemplo, Eu não sei se é o início Não ou é, se... é porque ele gosta do que ele está fazendo. Não, mas- ele prefere vir trabalhar do que ficar na casa dele fazer nada. Mas sabe? aí o exemplo que ele ia dar, recentemente que eu chamei você pra trabalhar, você já trabalhava de CLT. Você ficava puto, se você pudesse trabalhar de casa, beleza. Quando eu comecei, há 2 anos atrás, eu vinha muito final de semana, feriado. Ficava, até hoje eu fico até mais tarde, mas ficava até mais tarde, porque era prazeroso. Hoje, com uma estabilidade que eu tenho, eu dá 5 horas, 6 horas, eu vou embora. Ou eu sento ali com o Zay umas 6 horas, fico até mais tarde conversando. Então, assim, você vai ver que por mais prazeroso que é, a hora que você tiver essa estabilidade, a hora que você tiver essa facilidade, você vai controlar. Às vezes você vai trabalhar 3 horas num dia. E falar, pronto, acabou, não quero mais. Já fiz tudo É isso. isso. Eu acredito que é mais início. Naquela época dos 10 O anos, Caio até engasgou ali. 3 horas. naquela época Pra quem pode, né, cara? naquela época dos 10 anos que eu trabalhava direto, eu pus um limite, que eu não trabalharia de domingo depois da 1. Olha que loucura. Eu Caramba. trabalhava 3 turnos, segunda, terça, quarta, quinta, 3 turnos. Sexta, sábado, eu trabalhava 2 turnos. Ó, que legal. Olha que privilégio que eu dava. Você era o dono, né, cara? Sábado de manhã e sábado à tarde. E domingo eu trabalhava de manhã. Então olha como eu era bonzinho comigo, eu me dava sábado à noite e domingo à tarde e à noite. Caramba, velho. Aí como que são as conquistas? Não trabalho mais de domingo. Olha que bacana. Então você trabalha de sábado de manhã e sábado à tarde. Aí você deixa de trabalhar no sábado à tarde. Aí você deixa de trabalhar no sábado de manhã. Aí você deixa de trabalhar na sexta à tarde. A sexta à tarde é quando você está estabilizado. Hoje Então, eu só trabalho de segunda. é uma máxima que é uma verdade. Então você trabalha de segunda a sexta até meio-dia, cara. Aí meio-dia, 11h30 eu pego a minha avó, de 86 anos, nós vamos almoçar, com toda calma, sem pressa pra nada, porque eu não tenho mais pressa. Acabou a certo. semana. Errado não tá não, cara. Aí eu vou, almoço, converso com ela, levo ela às vezes no meu pai pra conversar um pouco, levo ela no supermercado pra fazer a comprinha do mês, da semana. Aí eu levo ela pra casa dela, porque 3 horas ela tem que estar na casa dela, porque vai a amiguinha dela jogar o baralho. Se ela não tiver 3 horas, lá, nossa, eu fico Ensina marado. elas a jogarem Magic. E aí assim, aí 3 horas, aí eu falo assim, caramba, cara, o que eu vou fazer agora? 3 horas da tarde numa sexta-feira. Aí eu tenho as opções, adianta semana que vem, resolvo algum problema, resolvo alguma bucha, dá uma olhada lá, alguma coisa muito urgente,
Então, cada sexta-feira eu faço uma coisa diferente. Às vezes você promete com um amigo que você vai passar na empresa e tomar um café, não promete? Sim. Quando que você vai? Você tem que ir, cara. Abraço, Vitão. Puto Vitão, cara. Então, assim, vamos pegar uma sexta-feira? Pô, vamos. É um dia bom pra você tomar um café na empresa de um amigo seu, a menos que seu amigo esteja desesperado, porque sexta-feira, para quem não está organizado, é o pior dia, sexta-feira da tarde. É. Pagamento, não sei o que, deu Tudo pau, acontece tudo na acontece sexta-feira. na sexta-feira se você não estiver bem organizado. Verdade. Então, assim, tem que tomar cuidado. E o sábado de manhã? O que você vai fazer? Pô, se não tiver um lazer... Hoje, pra mim, o final de semana eu fico tranquilo. É. Eu tiro o tempo pra ficar com a minha esposa. Você já está começando a curtir um tempo de qualidade. Só se tiver alguma coisa muito Um urgente pra exemplo. resolver, Recentemente, no Dia dos Pais, eu passei o Dia dos Pais na casa do meu sogro, deu umas 2h30, 3 horas, eu vim pro escritório e fiquei até as 9 trabalhando. Sim. Mas foi uma necessidade do momento. É, exatamente. E você tá beirando os 30, não tá? Tô Falta 6 meses, eu acho. 28. Então, assim, tá um caminho muito bom, cara. Tá um caminho excelente. E vai trilhando. Não tem segredo. Acordar cedo pra... E agora, às terças, fazer o podcast. E agora? E pra mim, isso daqui não é trabalho. Realmente. Que a ideia é que a gente começou para o podcast, conversamos com o Caião, conversamos com o Dudes que edita, para isso daqui ser um extra para nós, mas não tanto financeiro. Porque é que nem nós falamos no podcast do Caião, tudo começou lá atrás, porque os três aqui gostam de falar pra caramba nos corredores, como conversar com as pessoas. Fala, então, vamos trazer essas conversas. Às vezes a sexta fica desorganizada por conta disso, É. né, cara? Então, passou de segunda a quinta conversando. Então a gente conversava com muita gente, até cliente de outras pessoas trombava aqui, começava a conversar, virava cliente nosso também. Verdade. E falava, a gente tem espaço, tudo, falando com o Zaya, a gente falou, putz, tem um cara fera mesmo pra gravar, um cara fera pra editar, vamos fazer um podcast. Eu Não fazer nada. Eu Não fazendo nada, vamos fazer um podcast. Não fazer nada mesmo. Eu aceitei de pronto porque eu, durante toda a minha trajetória, eu fiz muito curso, muito. E eu tenho algo que me incomodava, que era a oratória, a continuidade de fala. Que é você ter uma ideia e conseguir se expressar de maneira clara, objetiva, com começo, meio e fim. Então, eu tinha esse problema, ou eu tenho esse problema ainda, que nós estamos resolvendo ele. Fiz um curso de oratória, melhorou, mas não resolvi definitivamente. Estou no dia a dia tentando conversar de maneira... Então isso é meu. Quando vocês falaram no podcast, eu falei, puxa, cara, É uma oportunidade. Eu evoluir, eu desenvolver. E eu sou muito de desenvolver. Eu acordo com esse raciocínio. Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Justo. Esse é o raciocínio que eu tenho, sempre. Eu acho que até pra nós também, depois o André pode falar dele. Eu era bem fechado hoje com um podcast. Eu acho que o pessoal vai percebendo do primeiro episódio pros próximos. Ajuda muito, cara. Eu senti muita diferença. Até tratar com cliente, assim, se expor perto de câmera, essas coisas, eu achei bacana, cara. É algo que eu falava, eu acho que eu nunca vou usar, mas eu acho Passa uma tranquilidade. ajuda muito, cara. Então, o que eu vejo nas pessoas? Vou virar blogueiro. Recebi. Vou sair fazer stories. Stories. Comprar um iPhone. Cara, eu acho que eu não teria paciência nenhuma. Roubei o iPhone do Caião, recebidos de hoje. Eu falo, André, empresta o iPhone. Eu gravo, posto, falo, toma. Amigo, né? O amigo, o cara recebe o lanche, né? Aí ele abre. Essa costa. Eu não teria essa cara de pau. Nossa, que delícia. Mas Não ia eu acho falar, importante. cara. Bem embalado. Se não fosse bom pra caramba, eu ia falar. Eu não teria mas falta muito isso. O influenciador que fala mesmo. Aí, ó, o que eu penso sobre isso? As pessoas, quando elas não gostam de algo, não é que elas não gostam, é que elas não sabem fazer. Então, quando ela fala, vamos fazer tal coisa? Como assim? Não gosto. entendi. Vamos fazer... Cara, vamos jogar tênis? Não gosto de jogar tênis. Beleza, você já jogou? Sabe jogar? Não, nunca joguei. Então, você não gosta, cara. Então, é uma mania, é cultural falar que você não gosta do que você não sabe. Verdade. Não gosto. Aí você vai se privando, você vai se bloqueando
quanto mais vai passando o tempo, mais coisas você fala não, mais coisas você bloqueia e não vai fazendo. Eu penso muito diferente. Quando eu não gosto de algo, ou quando eu não sei fazer algo, eu fico cutucando. Então a oratória sempre foi o meu calo de Aquiles. Sempre. Sempre foi o calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles. Depois você mostra pro pessoal como que é o teste da oratória. Então, assim, esse calcanhar de Aquiles, para quem nunca viu a expressão, né? Que é justamente o cara que tinha toda uma armadura, né? Que era imortal, e o ponto fraco dele era o calcanhar. Levanta a questão que todo mundo tem um ponto fraco. Ele morreu pelo calcanhar, uma flechada, ele morreu pelo calcanhar. Então, o calcanhar de Aquiles meu sempre foi a oratória. Sempre foi me expressar e eu não consigo falar alto. Eu não sei se eu achava que era um problema. Eu também não. Eu não consigo gritar. Eu sempre achei que era um problema isso. Então, por exemplo, o que me impede de seguir uma carreira política hoje, se eu voltar estável aos 40, novo, gosto da Araraquara, gosto de brigar pelos direitos das pessoas, talvez se for um caminho justo e perfeito, se for um caminho honesto, provavelmente eu vá. E aí eu ficava pensando, cara, como que eu vou ser um político? Porque eu ficava pensando naquele político de palanque. Nós temos que fazer isso, batida. Não, cara, eu ficava pensando desesperado, nossa, eu não vou conseguir. Ou vou falar com uma multidão, falar alguma coisa. Outro ponto, como eu vou influenciar pessoas se eu não consigo me expressar? Verdade. E eu achava que precisaria, em um momento, gritar ou falar mais alto, e eu não conseguia. Esse tom que eu estou falando agora Eu digo, acho que nem é novo pra mim, eu não conseguia. Passar informação. Passar a sua ideia e fazer Eu acho que isso daí não é nem só pra política. Às vezes você quer dar aula, palestrar. Eu falo política porque você leva a política para a vida para convencer pessoas. Com certeza. Então, assim, a politicagem da vida no geral, Sim. hoje eu consigo convencer pessoas de uma opinião minha? Talvez sim, porque eu tenho uma continuidade de fala, uma linha de raciocínio objetiva, uma meta. Então hoje eu consigo Convencer pessoas. influenciar para um lado bom, vou convencer pessoas, vou mostrar que o meu lado é esse. Eu falo que não existe lado certo e lado errado. A gente conversou isso agora há pouco. Sim. Não existe certo e errado. Existe o meu lado e o seu. Exatamente. É igual a verdade. Eu conversei com um Elinho, amigo meu, esses dias. Amigo meu tem 70 Não é o anos. que corta cabelo, não, né? Não, tem 70 anos. Só se eu... É ali aquele abraço. Então, assim, o Elinho, eu falei pra ele, cara, não existe certo e errado. Não existe verdade. Uma só. Existe a minha verdade, existe a sua verdade. Aí eu brinquei, e existe a verdade verdadeira. São 3 verdades que existem. A verdade Minha, verdadeira, a sua. ninguém nunca vai saber. Porque você sempre puxa pro seu lado, você sempre Exatamente. acrescenta uma vírgula, você sempre põe um ponto num Verdade. lugar que não tinha. Então você sempre põe uma coisinha a mais para puxar pro seu lado, cara. Isso é natural, Isso é da verdade. vida, do ser humano fazer isso. Eu sou totalmente a favor. Não existe certo e errado, existem opiniões diferentes. Eu tenho uma opinião diferente em relação a isso, mas tudo bem. Não, uma é opinião certo, diferente. né? Se você discorda do Dudu, ele fica puto. Normal. Mas eu sabe. concordo com a opinião dele que ele é contra a nossa opinião. Que é uma opinião Que é uma opinião diferente. diferente, que não existe uma opinião só. Isso é um Você ponto percebeu que eu que acho é que hoje as coisas estão um pouco chatas. Estou até sincero. Falta respeito. Falta essa percepção. Pô, você gosta disso? Eu não gosto, mas isso daí faz bem pra você? Beleza, opinião sua. Falta respeito assim, ó. Vou respeitar. Se Respeitar o você que é vermelho, se é vermelho, você tá fora da minha vida. Não, Verdade. gente, isso Porque daí eu sou não- azul. Não, cara, se você é vermelho, bacana, vamos conversar sobre isso. Verdade. O que você acha de um verde? O que você acha de um amarelo? Não, então tá bom, Realmente. cara, então, legal. Vermelho tá olha. sendo bom pra você. Vamos. Beleza, cara. E Às assim, vezes a pessoa tem um argumento respeito. bom e você fala, pô, legal, não me convence porque a minha realidade é outra, só que eu acho que você está certo no seu Às vezes a argumento, pessoa porque se- você se ele entende. ganha meu respeito porque ele tem uma opinião formada. E eu Se identifica também, às acho que vezes. realmente faz bem pra você, mas pra mim não. Cara, isso se aplica à política, isso se aplica à religião. Futebol Eu brinquei outro dia, tinha um amigo meu, cristão. aumentando porque Eu o Palmeiras falei pra não tem ele assim, ó. mundial, isso daí é normal. Que religião você é? Tá, eu sou cristão. Aí eu falei pra ele, tá bom. Você acha que tá certo? Você acha que você tá certo sendo cristão? Só você tá certo? Você tá certo? Ele falou assim, não. Como assim, Zay? Lógico que eu tô certo. Eu tô certo. Então quer dizer que 1,5 bilhão de hindus estão errados.
Aí... Tem 1,5 milhão de pessoas que seguem uma outra religião, que não acreditam em Jesus É Cristo. muito complicado você falar que você tá certo a tudo custo. Esse que é o ponto. Aí o cara parou pra pensar, falou assim, nossa cara, que doideira pensar isso, pensar dessa maneira. Eu tô pensando então que 1,5 bilhão de pessoas tá errado. Não, eles estão certos do jeito deles. Exato, certo do seu jeito. É que aquilo, às vezes isso daqui pode se chamar copo aqui, pode se chamar outra palavra lá, e no fim é a mesma coisa. Uma Não, taça. você entendeu? Não, Vira a mesma coisa, Tá entende? errado. Tá errado, Tá errado, cara. Tá errado. Olha o Não tá desconforto, correto. cara. Já ficou puto. Já ficou puto. Então, assim, com a idade, você vai entendendo que existem discussões que você deve entrar e existem discussões que você não deve entrar. Mas a maioria delas você não deve entrar. Ah, eu meço muito pela pessoa. Eu sou uma pessoa que sempre, até hoje, eu gosto muito de ouvir. Eu acho que é um dos motivos que as pessoas gostam de saber. Eu sempre olho pra pessoa e fala. Então, E a pessoa pá. Aí eu comecei a ter essa percepção. Putz, a pessoa tem uma opinião muito diferente. Puta. Às vezes a pessoa fala, nossa, que bosta. Mas beleza, deixa ela falando, a opinião dela. Que nem E vocês é- estão falando, vocês estão no podcast. Então vocês vão lidar com pessoas de opiniões diferentes. Que vão Você vai criticar. ter que ser um bom ouvinte para Exatamente. poder ouvir a pessoa do outro lado, entender a ideia dela, que ela tá querendo Por isso dizer. que a ideia é de trazer várias pessoas diferentes aqui. Por isso que a ideia do podcast Sabe o que eu mais escuto? Bruno, você assiste o podcast e tal? Eu falei, sim. Cara, você não vê o que os fulanos fazem? Por que você não faz igual? Cara, eu não sou ele. É, Exatamente. realmente. Eu quero Porque eu quero papo criar o meu. do meu jeito. É. Conversar com meus amigos, falar de negócio, extrair as ideias. coisas da vida em si. Coisas da vida, coisas da profissão. Como que a pessoa pensa? Eu gosto muito de entender assim. Como que você, Eduardo, pensa com 20 e poucos anos indo pro mercado? Ele não vai, porque ele fica puto da Ele vida. fica puto, não vai Ele fica puto. Aí eu faço uma análise e eu não falo, cara. Toda análise que eu faço das pessoas, eu não falo com as pessoas. Eu só falo se a pessoa perguntar com extrema sinceridade. E se você percebe que a pessoa E aí eu realmente não vai reagir. Mas é bom você não falar. Eu não Eu falo. concordo que você não deve falar. Não, eu não vou interferir. Até porque, hoje, como uma imagem um pouco mais, a pessoa fala, puxa, eu interfiro, eu desvio o caminho dela. Sim. E às vezes eu posso prejudicar. Então eu tenho muito cuidado de não falar. Cara, são 40 empresas. Você acha que não tem empresa aqui dentro que eu olho e falo, putz, esse cara tá fazendo merda pra caralho. Deixa ele. Sim. É. Eu não posso falar, cara. Depois a gente conversa sobre isso, você me dá a percepção. Fala lá quem Vê é. se Uma delas é você. então, fiquei preocupado. Ele falou, nossa, tem empresas. E olhou sério E tem ainda. empresa que eu enxergo e falo, pô, esse cara vai voar, cara. Esse cara daqui 2 Se ele anos continuar vai- assim. vai estar ganhando muito dinheiro. E de repente ele vai fazer uma cagada. Relaxa que não é nós. né? Aí eu Isso. posso falar? Não, cara, minha opinião não é nada. Se ele não perguntar, minha opinião não vale nada. Às vezes a Não vale pessoa, nada. por mais que é um elogio, escuta, olho gordo. Até mesmo se a Minha pessoa opinião pedir não sua vale nada, opinião, se se você falar o Se ela cara quer pedir minha ouvir, opinião, fudeu, velho. não, se ele perguntar minha opinião sincera, aí eu machuco um pouco. É. Porque eu tenho esse problema. A pessoa perguntou o que eu acho, eu falo o que eu acho. Ah, mas tá eu começo a certo. frase da seguinte maneira, na minha opinião, Tá certo. e aí ela vai escutar. Então, assim, eu tomo muito cuidado para chegar num ponto que ela quer realmente, ela está precisando me escutar, senão eu não vou falar. Sim, Verdade. Porque você acaba influenciando muito a vida da pessoa. Sim. Porque a sua visão em cima do trabalho dela, sendo uma pessoa de influência, às vezes na visão da mesma pessoa, acaba influenciando muito. Ela pode mudar ou não. Ô, Como Bruno, que ela tá eu prendo um pensando pouco de nisso? cerveja no seu copo e um pouco no seu celular, tá? Depois você vê aí onde você quer tomar. Não, Fica à tranquilo. vontade, tá bom? Eu acho que o celular já está bêbado. Porque, meu Deus do céu. Cara, tirou o balde ainda aqui fora. Depois você vê. Mas, igual vocês falando em percepção, eu queria levantar um ponto que muitas pessoas me perguntam sobre nossa logo, de A a Z. E a ideia de montar ela assim, ainda foi uma discussão nossa, é muito bacana. Tem gente que fala, é por causa do Alisson? É por causa do ponto que vocês estão, que é o... De A a Z. de A a Z do... É o Grupo AZ, Grupo AZ, isso. Grupo AZ da minha empresa, da holding. Ou, tipo assim, vocês conversam Grupo de AZ. assuntos de A a Z, então esse foi o ponto da logo. Inicialmente era Nem dá. ZayaCast, que não É. fui eu que dei. Surgiu deles. Falei, cara, acertei. Mas ficou muito centralizado. ZayaCast, cara, eu não quero um negócio centralizado de mim. É nosso. É. Sim. Então, daí começou a surgir o AZCast, e quando veio o AZCast, uma das ideias de montar o Grupo AZ foi negócios de A a Z. Sim. E de A a Z,
Tem Você uma conversa sobre infinidade. tudo. Abrange tudo. Abrange tudo. Você conversa. Então, é um podcast de A a Z, onde a gente vai conversar sobre negócios e carreiras, sobre tudo dentro desse Multiverso. ambiente, desse Mas o multiverso. mais legal foi a percepção de cada um. Tem gente que vê e fala, é porque é do grupo AZ. Porque acontece onde que está alocado o grupo AZ, que é o centro empresarial. Então isso que foi legal. A gente colocou uma logo para a pessoa pensar. É. Ela interpreta do jeito que ela quiser. Isso daí foi uma das percepções que a gente teve para fazer a logo. Para mim foi a oratória, foi o desenvolvimento pessoal. E para você, Bruno, André, todos, o que Cara, que motivou mais a participar do podcast? oratória, desenvolvimento pessoal, né? Porque muitas vezes acho que a galera não se mostra na sua melhor forma, ou agregar para a rapaziada que está assistindo e tudo mais. E é um jeito, é uma oportunidade da galera te conhecer. Falar assim, que nem eu e o Dudes é muito novo, entende? Às vezes a pessoa olha pra gente assim e fala assim, pô, são novo, né? Não consegue agregar muita coisa. Aí ele conhece um pouco melhor a gente. Ele fala assim, pô, esses moleques são legal, vamos dar uma oportunidade Atiça pra uma eles. curiosidade, né? Isso Até traz mais porque pra mostra rapaziada. a visão de pessoas mais novas, Exatamente. escutando tudo isso, Sim. percebendo e usando, né? Às vezes uma pessoa que Exatamente. está te ouvindo agora, quando que ela ia vir te perguntar para querer te conhecer? Verdade. Nunca. Isso é verdade. Então isso daí abre portas. A minha percepção disso é imagem, cara. É pra gente conseguir se expor de uma forma diferente, as pessoas acessar a gente de uma forma diferente. Conhecer melhor. Não que a gente Alcançar seja pessoas. os fodas, os Não, pelo intelectuais. contrário, temos defeitos como todo mundo. E nem quero ser. Eu entendo que foi muito bom essa escadinha de idade, Sim. né? Então, 8 anos, é isso? 8 anos mais velho que o Bruno. E o Bruno, Tenho 25. 3, Uns 4 4 anos mais velho que E o ele é André. 8 anos mais velho que eu. 8 anos mais velho que você. Então, é uma escada. Por quê? Em cada idade, eu penso muito isso. Você tem uma opinião diferente sobre a mesma Sim. coisa. A cada 5 anos, você muda de opinião sobre a mesma coisa. Verdade. Você pode complementar ou subtrair uma informação naquela opinião. Então, imagina que você tem um parágrafo que é uma opinião sobre o Dudes. Daqui 5 anos, eu mudei completamente minha opinião sobre ele. Sim. Eu posso acrescentar, eu posso apagar aquilo e escrever uma nova opinião. Verdade. Então, vocês podem perceber, senta no sofá lá uma hora, pensa numa coisa, pensa a opinião de vocês há 5 anos atrás. Não, isso eu já faço Verdade. e mudou 5 muito. anos é um número que eu sempre penso para refletir sobre isso. Eu gosto muito de reflexão. Então, a cada 5 anos, a casa que você mora, ela pode não servir mais. 5 anos, eu que trabalho com projetos, com construção, eu sempre falo isso para meus clientes. De 5 em 5 anos, você muda completamente a ideia sobre casa, sobre residência. Você se arrepende de alguma coisa? Está muito grande, está muito pequena. Hoje, eu entendo que a minha casa está pequena para o meu uso. Há um tempo atrás estava ideal, agora está pequena. Por quê? realmente. Porque veio o furacão Teodoro. É um furacão, cara. Não precisa de espaço para correr, precisa gastar energia. Verdade. Ele põe eu e a mãe para dormir e ele fica acordado. Ele é um furacão, ele dorme muito pouco, assim como eu. Não trabalha nada, cara. Verdade. Ele dorme muito pouco, uma criança de 1 ano e 8 meses. Muito pouco. E a energia não parece que não acaba, cara. E o bicho é pesado, hein, É velho? pesado. Nossa pesado, Senhora. bicho pesado. Troncudo. Troncudo, filhote de minotauro. Então, Zaya, a gente vai finalizando por aqui, mas antes disso, uma pergunta. Você daria algum conselho pro Alisson quando iniciou lá atrás? Aquele Alisson que Essa estava pegou, mexendo hein, com cara? as pipas, que estavam fazendo pulseira, que estava Ou até mesmo vendendo aquele cara bicicleta. que tá iniciando. Eu hoje dando um conselho pro Alisson lá de trás. Às vezes tem algum Alisson que tá Vendendo assistindo pipa. agora. Um Alisson novinho. Eu falo às vezes dando incentivo, fala, cara, é isso aí. Acredite no seu potencial, nos seus sonhos. Não deixe que pessoas da via tartaruga Te atrapalhando. te atrapalhem, te bloqueiem. Corra atrás. Não precisa também colocar sonhos impossíveis. Tome muito cuidado para você pôr uma meta impossível. Sim. Não, você sabe que a meta é impossível, então toma um pouco de cuidado. Metas intermediárias, vamos cumprindo as metas, vamos entendendo onde você vai chegar. Eu tenho um fato muito interessante, cara. Eu fiz um planejamento para o meu escritório, o primeiro que eu montei, de 5 anos.
de metas 5 anos e eu cumpri em 2. Legal. No começo eu achei que nossa, cumpri em 2, uhul. Hoje eu penso que eu escrevi o plano errado. Então assim, olha, cada hora você vai pensando de uma maneira, né? O meu conselho é não desista, persista e seja resiliente. Isso é importante. Verdade. Nos dias de hoje tem que ser resiliente. Começou a não dar muito certo, toma uma atitude. Toma uma ação. Mexe, muda. Cara, entrou a pandemia, eu tinha 12 empresas. 12. Eu vendi 6. Fechei, vendi. Como que eu fechei? Então eu fiz uma limpa, cara. Hoje, com 6 empresas, eu não me arrependo de ter fechado. Porque, claro, é muito triste o que aconteceu, a pandemia. Todo mundo sofreu, acredito. Isso é verdade. Não deixei de sofrer. Mas eu agi na hora certa. Então, por exemplo, eu tinha uma esmalteria Arma. Cara, como que eu ia manter uma esmalteria numa pandemia? A mulher ia sair de casa para fazer a unha tete a tete com a manicure? Não. Não ia, cara. Tinha Eu não nem ia como morrer fazer. para ficar linda. Não Não. ia. Fechei. Depilação e sobrancelha. Fechei, cara. Vai depilar. Vai ficar em casa o tempo todo. Não Vai acabou, pra praia, vai pra piscina. Não é... Então, acabou assim, deixando de ser uma prioridade. Cara, eu sentei, os primeiros 15 dias de pandemia, eu chorava. Tudo fudeu. Aí eu pensei, reagi. Então essa resiliência é muito importante. Persistência, resiliência e coragem para enfrentar o mercado e alçar os objetivos. É isso. Verdade. Bacana. Então é isso, gente. A gente hoje vai Brindar. brindar pelo Brinde a nossa podcast. amizade ao podcast. Obrigado.